Boa noite, Farmas. Estão me ouvindo? Tudo certinho? Tudo certinho aí? Estão me ouvindo direitinho? Beleza. Só dar uns 5 minutinhos aqui para o pessoal chegar e aí eu começo. Farmas, boa noite. Hoje resolvi trazer esse assunto para vocês. Já era uma aula nossa já falada, né? A gente já ia fazer essa aula de paternidade. Eu já tinha comunicado o pessoal que a gente ia fazer essa aula. Mas aí, devido aos últimos acontecimentos, eu ia até falar sobre um outro assunto hoje, eu ia colocar uma outra pauta aqui para a gente, e aí eu acabei decidindo falar sobre as estatinas, né? Eu recebi muita mensagem de aluno meu, assim, revoltado, aluna minha revoltada, com um post, né, de um farmacêutico, e é um farmacêutico, né, muito conhecido, tem muita gente que segue ele, e ele fala sobre a estatina, né? Ele fala sobre a simvastatina como se fosse a melhor coisa do mundo, né? E para a gente que está aqui já, para quem já assistiu algumas aulas da fraternidade, já me viram falar inúmeras vezes sobre colesterol, né? Então, a gente tem aulas específicas disso, justamente porque a gente precisa entender justamente isso. A gente precisa entender por que não, né? Por que não é só falar que não deve suplementar com a estatina, a gente tem que provar que não. Como é que a gente prova que não, né? Assim como todos os outros medicamentos. Então, toda vez que eu falo sobre um medicamento, eu deixo muito claro isso, né, para todo mundo, que não é que a gente é contra medicamento, não é que a gente ser um profissional funcional integrativo, a gente é contra medicamento, né? A gente só tem certeza, né, de que nós formamos para promover o uso racional de medicamentos. E quando a gente precisa promover esse uso racional, a gente precisa promover de verdade, né? A gente precisa pensar de verdade. Nós não somos leigos, né? Então não tem aquela máxima do, não olha a bula não, que senão você fica doido. Não existe isso pra gente, né? Nós somos farmacêuticos, a gente sabe o que tem ali na bula, inclusive. Então, assim, quando a gente precisa justificar uma coisa, né? Igual, por exemplo, eu pensei várias vezes em mandar um comentário, alguma coisa lá na página, e eu falei, não, deixa para lá. Deixa porque não vai adiantar, né? O cara é PhD em farmacologia, né? Então, eu vou receber um monte de mensagens de quem sou eu para falar isso. Então, eu prefiro evitar a fadiga, né? Eu prefiro não falar esse tipo de coisa, até porque lá tem o pessoal que acredita, né? E no meu perfil tem o pessoal que acredita no que eu falo, então é isso que eu preciso, né? De farmacêuticos que querem ser diferentes. Não adianta a gente só querer ser diferente e não ser, né? Então, eu preferi não causar essa confusão toda. Podia voltar contra mim, né? Podia acontecer um tal de um cancelamento aí, não é isso que eu quero. Que eu quero que a fraternidade farmacêutica ela se expanda, né? Então, eu falei, bom, não vou mexer porque eu trabalho com rede social, né? Eu preciso da rede social para trabalhar. Então,
eu preferi não falar nada, mas meus alunos receberam respostas minhas, né? Eu lembrei eles, falei, olha, vai lá na aula, né, dá uma recapitulada. Ah, mas ele falou isso, isso e isso. Lembra que a gente estudou assim também? Isso. Pois é. Então, a aula de hoje, ela é mais para vocês conseguirem se explicar quando vocês estiverem diante disso. Então, eu recebi, inclusive, a mensagem de uma aluna que ela falando, né, que ela trabalha na drogaria e ela recebeu meio que um sermão da dona da drogaria, porque ela pegou um paciente esses dias, um cliente, né, que era jovem e polimedicado. Ele tinha muita medicação. E ela, no que ela bateu o olho, ela falou assim: essas reações que você tem é por causa do medicamento tal, medicamento tal. E aí, quando ela conversou com ele, explicando que ele tinha que diminuir, que ela poderia ajudar, não sei o que acabou, a dona, né, acabou com ela. Então, isso realmente chateia. Só que o que a gente tem que aprender a fazer? Justificar. Eu sempre trabalhei em farmácia, eu sempre trabalhei de forma que tudo que eu fazia era justificado, né? Então, até para falar sobre as estatinas, por exemplo, eu falei com o dono da farmácia. Eu comecei a comentar, né, perto sobre a suplementação, sobre algumas coisas assim, e aí o dono falou assim: nossa, eu tô precisando, porque eu tô sentindo muitas dores nas pernas. Aí eu falei assim, e eu tinha acabado de estudar sobre as estatinas. Aí eu falei assim: você toma alguma estatina? Aí ele falou: como é que você sabe, né? Aí pronto, já firmei minha autoridade aí, minha autonomia aí. Então, quando eu falei, aí eu falei: não, porque toda estatina faz isso. Aí eu expliquei para ele o que era, ele falou que todos os sintomas que eu falei ele estava tendo, e nós tiramos a estatina dele, e otimizamos o colesterol, otimizamos tudo direitinho. Então, ele tinha muita segurança quando eu falava as coisas. Ele sabia que eu estava ali para ajudar e não só ajudar o paciente, né? Porque a gente tem que pensar também que, por mais que a drogaria seja um lugar de saúde, ela também é um lugar de comércio, é um lugar de varejo. Então, assim, se não vende, você não tem dinheiro. Então, se não vende, você não tem seu salário. Então, a gente tem que lembrar disso. Não adianta. Ah, farmacêutico não pode ser vendedor. Gente, não tem jeito. Não tem como você vai dar remédio para os outros, não tem jeito. Então, assim, a gente precisa trabalhar esse pensamento tanto da parte de eu quero ajudar o cliente e quero ajudar o dono. Ajudando o dono, eu me ajudo a ganhar mais e melhor. Ajudando o cliente, eu me ajudo a ter autoridade. Então, esse pensamento, né, de que a gente, toda vez que a gente for falar sobre alguma coisa nova, a gente precisa colocar uma autoridade, uma autonomia aí, para que a gente consiga sempre, tudo que a gente falar, as pessoas vão parar para ouvir, né? Então, quem já me viu falando das outras coisas, como eu comecei com a suplementação, como que eu trabalhei com a suplementação, eu sempre começo do mesmo jeito, tá? Eu sempre falo com as pessoas, por exemplo, se eu chegasse na drogaria hoje para falar com um balconista, né, que para ele não indicar a simvastatina, porque não tem jeito. A gente sabe que uma na teoria é lindo, né, mas na prática não é bem assim. Então a gente sabe que farmacêutico indica todos os medicamentos mesmo, só não indica controlado porque não tem a receita, porque senão indicava também. Então a gente sabe que balconista indica tudo também. Então o que a gente tem que fazer é controlar isso. A gente precisa pegar do ponto que a gente é especialista em medicamentos, entende? Nós somos especialistas em medicamentos. Então, a gente precisa focar nesse atendimento, nessa parte com o balconista, falar: olha, faz assim, a partir de agora dê a orientação tal, então passa para mim que eu falo sem problema algum, né? Pegue isso para vocês, tá? Bom, em relação ao uso da estatina, nossa, eu fico muito perdida quando eu vou falar de colesterol, porque eu não sei por onde que eu começo. Mas vamos lá. Em relação ao uso da estatina, é o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai utilizar um medicamento, obviamente, é por que a gente vai utilizar aquele medicamento. Beleza. A estatina, ela vem com uma promessa, né? Ela vem com uma promessa de que ela abaixa o colesterol e, consequentemente, ela diminui doenças cardíacas. Tá, nós aprendemos na faculdade que o que causa placa de ateroma é colesterol, certo? Errado. Nós não temos essa confirmação em lugar algum. Não existe não existe um estudo, e eu vou mostrar para vocês, não vou mostrar o estudo em si, porque, sinceramente, eu não consigo colocar aqui para vocês o estudo, mas eu vou colocar as referências direitinho
né, embaixo da aula, aqui em algum arquivo, eu vou colocar as referências que eu uso, tá? E os que eu for encontrando na internet, porque são muito complicados de achar, eu achei porque eu achei em orientação em livros, orientação em outros artigos, eu vou procurar para vocês, os que eu vou achando, eu vou colocando para vocês aqui, tá? Então, assim, vocês vão ver que todos os estudos, todos os artigos, tudo que comprova que as estatinas funcionam, são, são estudos muito, mas muito mexidos. Vocês vão perceber isso. E por que que acontece isso, né? A estatina, ela foi produzida, eu acho, a primeira vez que tiveram a ideia da estatina foi lá em 87. Então, em 1987, a Merck produziu uma estatina, né, que foi a Mevacor, não sei qual que é, se é lovastatina, a Mevacor é a lovastatina. Então, a primeira que foi feita foi a lovastatina, que foi a Merck que fez. E os primeiros estudos que foram desenvolvidos em relação à estatina e colesterol, a Merck patrocinou. Então, né, a gente não precisa ser muito inteligente para a gente para a gente ligar esses pontos aí. Tá, beleza. Mas aí que vem. Depois que aconteceu esse negócio do colesterol, né, como é que surgiu essa ideia do colesterol? E eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona a questão do colesterol, porque a gente precisa entender de uma vez por todas que não existe vilão quando o assunto é colesterol, né? E por isso mesmo que vocês vão entender que não suplementa simvastatina quase nunca, tá? Assim, 0,5% dos casos vocês vão entender onde é que se encaixam as estatinas aí, tá? E aí, né, como é que surgiu isso? Existe uma teoria sobre o colesterol, e essa teoria, inclusive, vários cientistas, assim, milhares de cientistas no mundo inteiro concordam num ponto que não existe o que comprove o colesterol ruim. Não existe o que comprove que o colesterol seja ruim. Então, assim, é uma teoria. O colesterol é uma teoria, foi uma hipótese falada por um médico, né? E eu não lembro de que ano mais ou menos que foi isso, mais ou menos na década de 60. E essa hipótese que esse médico falou foi baseado em um estudo que ele fez com galinha e coelho. Então, assim, já tinha alguns estudos passados aí, que associavam, né, que falavam assim, olha, no processo ali de produção da placa de ateroma, nós temos o colesterol. Só que, assim, existiam estudos que falavam que tinham colesterol, só que não falavam que eram só colesterol, sabe? Mas colocavam o colesterol no local do crime. Então, já tinha meio que esse pensamento, tipo assim, então tem. Tipo, é igual falar que num coágulo tem hemácia. Beleza, tem muita hemácia, mas vamos falar que num coágulo tem, sei lá, fibrina. Tem, beleza. Então, tem lá um pedacinho de fibrina, tem um pouquinho de fibrina, certo? Beleza. E aí, tinham esses estudos. Tinha um estudo já que comprovava, e já, tipo assim, muito antigo, ele comprovava que na placa nossa, gente, não sei falar esse nome de jeito nenhum, a placa de ateroma, a placa de ateroma tinha o colesterol lá dentro. E aí, esse médico, que era muito bem falado na época, ele era muito bem falado, só que ele gostava muito de aparecer nas revistas. Então, assim, o pessoal atribui muito isso a esse fato dele ter um ego muito inflado, né? E aí ele fez um estudo para descobrir, ele cismou com o colesterol e começou a fazer vários estudos. Um dos estudos que ele fez foi com galinha e coelho. E aí ele fez esse estudo com galinha e coelho, colocando eles numa dieta rica em colesterol, né? E quando ele foi perceber, aquelas placas de ateroma estavam formadas, vários bichinhos morreram lá, porque tinha essas placas de ateroma com o aumento da dieta cheia de colesterol. Só que colesterol, gente, é de origem carnívora. Galinha e coelho são herbívoros. Eu não sei se vocês vão lembrar, vocês lembram quando deu aquele negócio da vaca louca, a doença da vaca louca. Vocês sabem por que foi que deu a vaca louca? Eles começaram a dar alimentos para as vacas, né? Eles começaram a dar ossos. Eles pegavam ossos de boi, de vaca, moíam, faziam tipo uma raçãozinha, e como tinha muito nutriente, muita coisa, eles começaram a preencher os capins das vacas com esse nutrientezinho. Só que o que acontece? A vaca não é carnívora. A vaca, ela não come carne, ela, entende? Ela não metaboliza osso, ela não metaboliza carne, ela não metaboliza proteína, ela come o quê? Capim. Então, eles começaram a distribuir isso para as vacas e deu
essa disfunção cerebral nas vacas. Foi o que surgiu a primeira crise de vaca louca, foi esse negócio. Então, esse cara fez a mesma coisa, só que com galinha e coelho. Ele deu para os bichinhos, né, suprimentos de origem animal, e como eles são herbívoros, eles não conseguiram metabolizar. Então, eles não metabolizavam colesterol. Mas o que aconteceu? Como ele fez esse teste, né, e foram vários milhares de dólares investidos no teste, e ele tinha essa credibilidade, ele pegou e falou assim, olha, realmente o colesterol é o que causa ateroma e é o que mata as pessoas. Tá. Quando ele fez esse estudo, ele levou em vários comitês de medicina, ele levou em várias secretarias de medicina, vários negócios de medicina nos Estados Unidos. Todos recusaram a teoria, porque todos sabiam que não era o colesterol a principal causa de um ateroma, né? Já sabiam que era a inflamação, mas eles não sabiam ainda explicar o ateroma, por isso que surgiu o negócio do colesterol. Só que no que ele falou isso, vários médicos foram contra o que ele falou, vários médicos vieram contra isso, falando que ele estava ficando doido, aquele negócio todo, só que ele chegou no comitê de doenças cardíacas, ele chegou em algum comitê de doenças cardíacas dos Estados Unidos e conseguiu convencer um grupo seleto de médicos ali. Esse grupo seleto de médicos era um grupo, né, de médicos que tinham uma relação muito restrita, muito próxima da indústria farmacêutica. Então, assim, um era diretor técnico, o outro era sócio proprietário, o outro era... Então, eles tinham essa relação muito, muito intensa com o mercado farmacêutico. Quando ele apresentou essa teoria, ele veio com a mesma teoria de, olha, medicamentos assim, que façam isso, podem diminuir o colesterol. E aí, na hora, obviamente, o pessoal visionário não pensou duas vezes, né? Então, beleza, é o colesterol, vamos divulgar isso. E aí, o que eles fizeram? Quando eles chegaram nesse patamar de, olha, né, vamos divulgar, vamos chegar alguém que fale sobre isso, ele mais uma vez tentou inúmeras vezes chegar até as mídias. E ninguém, na época, aceitava essa teoria, nem os próprios repórteres, porque os repórteres de saúde sabiam sobre saúde, né, na época. E aí, eles começaram a não divulgar isso. Só que tinha acabado de entrar, não sei se era deputado, era senador, não sei como é que tá nos Estados Unidos, acho que é senador, tinha entrado um senador, e esse senador ele falava muito sobre saúde. Ele falava que a missão dele era melhorar a saúde dos americanos. E aí, como tentavam de várias coisas e não conseguiam melhorar a saúde dos americanos, quando chegou essa teoria para ele, ele falou, é isso, falta diminuir gordura, falta diminuir colesterol. Então, nós vamos melhorar a saúde da população americana diminuindo o colesterol. Aí veio o cunho político. Então, quando juntou o comitê, esse comitê tal lá de saúde cardiovascular, esses médicos que eram, inclusive, da OMS, tinham vários médicos que eram lá desse grupo seleto e estavam na OMS. Juntou com a parte política, pronto, formou um combo, né, para dissipar essa informação. Na época, gente, muitos médicos, mas assim, muitos médicos ficaram contra e fizeram artigos publicados falando, nos provando o contrário. Só que nada que provasse o contrário era publicado. Nada. Depois que chegaram as teorias do colesterol, a indústria embargou todos os outros estudos que provavam o contrário. E assim, para a gente, vocês que já estão aqui, já me acompanham há um tempo, já não é tão como é que fala, tão diferente pensar dessa forma, né? A gente sabe disso. Só que a gente sempre pensa de um lado assim, beleza, a indústria farmacêutica é comprada, a indústria farmacêutica paga os médicos, mas quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente fala, nossa, não é possível. Não é possível que existe um complô, assim, absurdo, né, por trás de um negócio de... mas a saúde das pessoas vão piorar depois. Não vai, não interessa, a gente vai assim mesmo. A gente nunca pensa que as pessoas podem ser dessa forma. E aí, quando esse cara fez essa como é que fala? Essa comparação, que ele chegou no comitê, que o pessoal começou a acreditar, né? Começaram as várias teorias. Então, eles começaram a entender o quanto que isso poderia trazer de lucro, né? Para a indústria farmacêutica no geral. E aí veio aquela ideia do diminuir gordura, e aí, consequentemente, você diminui o quê? Proteína. Então, o que você aumenta numa alimentação que não tem gordura e proteína? Carboidrato.
Só que, com o tempo, foram aumentando os casos de doenças cardíacas, foram aumentando, que até hoje nós temos inúmeras... A doença que mais mata hoje é uma doença cardíaca, né? É a que mais mata no mundo hoje. E quais os medicamentos que mais são vendidos no mundo hoje? As estatinas. Então, tipo assim, não liga uma coisa com a outra. Então, os médicos começaram a estudar muito sobre o colesterol, porque, assim, eles aprendiam na faculdade que era certo, e aí passavam para frente, os pacientes deles morriam, falaram, gente, não tem lógica isso. Então, tá, então vamos ver por que é isso. Aí começaram a fazer vários livros. E aí tem um médico que ele chama Ulf Ramskov, um negócio assim. Ulf Ravinskov, um negócio assim. Ele é o cardiologista que é o maior cardiologista, o maior especialista que tem em colesterol no mundo. Ele fez um livro, e esse livro dele, ele prova, né? Ele comprova todas as coisas. Tipo assim, ele associa os níveis de colesterol a infecções, ou seja, quanto menos colesterol você tem, mais infecções tem no seu organismo. Ele associa com os níveis de HIV, para vocês terem ideia, a pessoa que ela tem os níveis de colesterol baixo, ela desenvolve a AIDS, no caso, né? Ela desenvolve a parte infecciosa do HIV, associando o colesterol à insuficiência cardíaca. Quanto mais colesterol, menos insuficiência cardíaca. Ele associa com o tempo de vida. E, assim, ele pegou praticamente todos os estudos no mundo que fala sobre colesterol. Tá? Então, assim, o que eu estou falando isso com vocês? A gente precisa lembrar, a gente precisa entender por que que colocaram, né, o colesterol como o vilãozinho da história, por que é que a gente não pode acreditar nisso, né? E por que a gente precisa mudar essas coisas assim. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi, não sei se foi um médico que falou, e isso fica muito aqui, né, fica nos meus post-its aqui, nas minhas coisas, que a frase é a seguinte: é impossível um homem aprender o que ele acha que já sabe. Então, tudo que a gente acha que a gente sabe, a gente não consegue aprender. O colesterol foi a primeira coisa que eu aprendi nessa parte de suplementação otimizada. Foi a primeira que eu ouvi. Não é à toa que o primeiro suplemento que eu estudei foi o ômega 3. Ainda bem que eu aprendi, porque eu estudei ele para... Depois meu pai apareceu com hipertensão e eu estava estudando ele. Então, assim, quando a gente pensa em fatores que causam doenças cardíacas, a gente precisa lembrar o seguinte: não é uma coisa que causa uma doença cardíaca, não é um ponto que causa uma doença cardíaca. Assim como a gente lembra do estresse oxidativo, né? Não existe um ponto que causa o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é uma junção de coisas. É poluição, é agrotóxico, é conservante, é não sei o quê. Isso durante anos você tem um estresse oxidativo. É a mesma coisa a doença cardíaca. Ela tem inúmeros fatores. Por quê? Se a gente parar para pensar, é uma coisa meio lógica. Qual que é o órgão nosso que mais trabalha? Qual que é o órgão nosso que nunca descansa? Ele trabalha e trabalha firme até quando você dorme. O coração. Então, onde mais tem movimentação é o coração. Onde mais tem mitocôndria é o coração. Então, assim, onde mais trabalha é o coração. Então, onde mais vai coisas ruins é o coração. Então, a doença cardíaca, ela tem inúmeros fatores, só que o colesterol, ele foi colocado ali como culpado, né? Então, os médicos têm uma frasezinha que eles sempre usam, que é como se você culpasse o bombeiro pelo incêndio que ele chegou para apagar. É como se você culpasse o bombeiro por ele estar ali apagando o fogo. Se você chegasse num local de incêndio, você não conhecesse água, você só visse o bombeiro ali jogando aquela água e o fogo subindo, o que você ia falar? É o bombeiro, é esse cara aí que tá criando esse problema. Foi a mesma forma, a mesma coisa. O cara que falou do colesterol, eles não sabiam o que formava aquilo, e aí ele conseguiu provar isso, né, de uma forma que chamou a atenção da indústria farmacêutica. Depois disso, vieram inúmeros estudos, inúmeras comprovações, várias coisas, só que não chega, né, na maioria das pessoas. Por quê? A maioria das pessoas que indicam, que ensinam sobre colesterol, são os médicos, né? E se a gente for parar para pensar, o médico, a não ser o médico da parte privada, né? Mas o médico da parte pública é um médico que trabalha o dia inteiro, às vezes até a noite inteira, fazendo plantão, pega hospital aqui, trabalha em 2 hospitais, trabalha em 2 PSFs. A pessoa não tem tempo de parar para pesquisar uma coisa que ela, sei lá, pode pensar que existe. Então, o que acontece com o médico? Ele fica naquele padrão de
Chegou uma pessoa, chegou um cara da indústria farmacêutica com um medicamento novo, é legal o medicamento novo. Olha, esse medicamento aqui, ele diminui em 20% a incidência de doença cardíaca. Caramba, então é muito bom, então eu vou começar a indicar ele. Então, e fora que os colegas dele, né, os colegas da parte pública, ou seja, os colegas privados, além de receber essa atenção, além de receber esse ensinamento, eles ainda recebem, né, algo ali que incentiva. Então, a gente sempre vai ver, sempre vão ver médicos falando que já receberam propostas, né? Sempre vão ouvir médicos falando que... A gente sempre vai ouvir. Os médicos sempre falam esse tipo de coisa, e eu sei porque eu tenho médico na minha família, médicos na minha família, e eles falam a mesma coisa, de absurdos, de valores que a gente nunca imagina. Então, essas teorias, elas são propagadas justamente por isso. Porque um médico que ele tem tempo de estudar, ele vai estudar pelo mais fácil de aprender, que é o que está pronto. Então, o que ele faz? Ele pega um estudo e fala assim, tá, vou estudar sobre o medicamento tal. Medicamento tal, sei lá, no Google Acadêmico, na PubMed, que seja. E aí vai aparecer lá, medicamento tal diminui, sei lá, 30% na incidência de tal coisa. Pronto, ele já descobriu o que ele queria saber. Só que ele não analisa estudo, ele não lê o que tem ali no artigo científico, e vocês vão aprender a fazer isso hoje, tá? Então, assim, existem inúmeros estudos, inclusive falando sobre as pessoas centenárias, tá? As pessoas sei lá, do Japão, que são as que mais vivem, são pessoas que têm HDL alto, triglicérides baixo e principalmente insulina baixa, tá? Mas não necessariamente tem um colesterol baixo, né? Conta muito a parte do triglicérides, né? Eu vou explicar para vocês também, mas é muito difícil a gente entender isso pensando no colesterol como a gente sempre pensou. Então, só para a gente lembrar, é o seguinte, o colesterol, ele não é uma gordura. O colesterol, ele é um lípide, tá? O lípide, né? Os lípides dividem em 3 classes. Vamos lá para a linha de bioquímica aí. Por isso que eu falo com o pessoal que entra na faculdade, que é aluno, que é estudante, eu falo, gente, foca em bioquímica. Bioquímica pode salvar sua carreira. Bioquímica é sensacional. Então, o colesterol, ele é da classe dos lípides, né? E os lípides, eles dividem em três divisões, 3 classificações, que são as gorduras, os lipóides e os esteroides, tá? As gorduras é onde se encontram os triglicérides e ácidos graxos. O colesterol, ele é um esteroide, tá? Ele não é uma gordura. O colesterol, ele é um lípide, mas não é uma gordura, né? Então, toda gordura é lípide, mas nem todo lípide é gordura. Então, o colesterol, ele é uma molécula de esterol. Se você olhar na composição do colesterol, né, se você for olhar o que o colesterol tem na sua estrutura, né, a estrutura molecular, você não acha na estrutura dele nem o triglicérides, nem ácido graxo, nem glicerol, nada disso. Você não acha nada. Por quê? Não é uma molécula de gordura. É uma molécula de esterol, tá? Então, o colesterol, ele é tão importante no nosso organismo que todas as células do nosso organismo têm colesterol. Todas as células do nosso organismo têm colesterol. Assim como todas as células do nosso organismo têm coenzima Q10, tá? E por que isso? Toda célula precisa de energia. Então, toda célula precisa da proteção do colesterol. O colesterol está envolvido em parte de proteção, ele é precursor de quase todos os hormônios esteroides que a gente precisa ter. Ele é precursor da vitamina D, ele é precursor de ácidos biliares. Então, pensem comigo se a gente diminui isso. O que acontece no nosso organismo, certo? Quando a gente vê uma diminuição, por exemplo, a pessoa ela relata, por exemplo, má digestão, depois da civastatina eu tive má digestão, ou não, ela nem vai lembrar que é depois da civastatina, né? Você vai lembrar na hora. Por quê? Colesterol é precursor de sais biliares são responsáveis por absorver gorduras, né, e vitaminas lipossolúveis, essas coisas todas, então acaba que ela como ela é precursora disso, e você tira isso com a estatina, você tem essa sensação assim, tá? Então, que tem vários estudos que falam, mostrando o colesterol, né, a relação colesterol-vitamina D, que se você tiver o colesterol abaixo de 150, você não produz vitamina D. Então, assim, não adianta nada você pegar sol lá de meio-dia, no horário que ele mais produz vitamina D,
que você não vai conseguir produzir se você não tiver com colesterol pelo menos em 150, tá? E aí, gente, tem os casos de colesterol alto, tá? Existem sim os casos de colesterol alto. E aí, a gente precisa pensar no seguinte: o colesterol, como ele é uma espécie de. Ele é tem uma palavra certa para isso. Ele é um sinalizador. O colesterol ele é um sinalizador. Então, quando existe uma inflamação, por exemplo, o HDL, que é a lipoproteína, que é ligada ao colesterol, o HDL é anti-inflamatório. Então, quando a gente tem uma inflamação no organismo, por exemplo, que acontece todo aquele processo de ativar fagócito, monócito e daqueles negócios todos, ativa HDL. Então, por isso que, na maioria das inflamações, o colesterol é encontrado. Porque se ativa HDL, o HDL vai para o local do crime, entendeu? Ele vai para o local da inflamação. E como ele está lá, se você fizer um exame ali naquela placa, você vai achar o colesterol, porque o HDL também está junto com o colesterol, tá? Então, assim, não existe nem os trabalhos, quer dizer, existem trabalhos, vocês vão entender como é que é o que eu falo que não existe trabalho que comprove, mas não tem trabalho nenhum que comprove, por exemplo, em relação às gorduras saturadas, tá? A gente sempre fala de gordura saturada, a gente fala que gordura saturada é um perigo, né? Mas vocês vão entender que a gordura saturada é quase uma ajuda aí, tá? Então, quando a gente tem colesterol alto, quando acontece alguma desregulação de hormônio, tá? Então, como o colesterol, ele é um precursor da maioria dos hormônios, se você tem uma desregulação de algum hormônio, o organismo ativa a produção de colesterol para você regular aquilo de novo, tá? Então, por isso que ele pode estar alto no organismo, né? Outra coisa, inflamação, igual eu falei com vocês, negócio do HDL. Toxicidade também, né? O colesterol, ele é um poderoso detoxificante para metal pesado. Então, se você tem uma intoxicação alta, por exemplo, né? Pós-vacinas, a pessoa ela aumenta o nível de alumínio nela muito, muito grande. Então, se ela fizer um exame, ela vai ter colesterol alto naquele período. Não só a vacina, né? Várias coisas. A gente comer naquelas panelas de alumínio, libera alumínio, os próprios negócios flúor da pasta de dente, né? O bromo dos medicamentos. Então, esses metais, que são essas coisas pesadas, essas coisas que intoxicam, tudo isso ativa o colesterol, porque ele é detoxificante, tá? O próprio distúrbio nutricional também pode causar um colesterol alto, é mais complicado, é mais difícil, mas o fato da pessoa consumir muito carboidrato, muito açúcar, aumenta a questão do colesterol, tá? O colesterol, ele é produzido no fígado através de carboidrato. Ele não é produzido no fígado através de gordura. Gordura não produz carboidrato. O que produz carboidrato é gordura, carboidrato o que produz colesterol é carboidrato e açúcar. Então, se vocês querem diminuir por algum motivo o colesterol, cortem carboidrato, cortem açúcar, tá? Não cortem gordura. Gordura não tem nada a ver com colesterol. Então, assim, a gente precisa entender que o colesterol, por ele ser um parâmetro, né, por ele ser um identificador de problemas, ele vai estar no organismo. Toda célula tem colesterol, então ele vai estar no seu organismo o tempo inteiro. Ele vai estar em todos os processos do seu organismo, tá? Quando a gente lembra da produção, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a imagem. Eu gosto muito dela, até salvei ela aqui. Ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Consigo. Estão vendo direitinho aí, né? Tá dando para ver? Tá, né? Para mim não mostra nada. Então, assim, ó, essa imagem aqui, ela é a imagem da produção do colesterol. Vocês podem ver que começa, eu vou aumentar ela aqui, depois eu chego para baixo. Vocês estão vendo a imagem mexendo, né? Porque talvez tá só congelado. Tá certinho aí? Beleza. Então, aqui, ó. A gente começa com acetil-CoA. O acetil-CoA é o que vai ser a primeira pecinha responsável por produzir o colesterol. E aí, o acetil-CoA, ele produz HMG-CoA, e aí tem todo esse processo que desencadeia tudo isso daqui para a gente chegar aqui embaixo no colesterol. Então, tem todo esse processo que forma ácido mevalônico, isopentil, esqualeno, lanosterol, colesterol. Então, nós precisamos aí, ó, de 19 reações para produzir esse colesterol no nosso organismo. Só que acontece, quando a gente tem essa produção toda de colesterol, onde que as estatinas entram? Aqui, ó. Exatamente na HMG-CoA redutase. Ela não só diminui isso daqui, ela corta esse processo. Não é à toa que a gente pode chamar a estatina de inibidores da HMG-CoA redutase. Né? Ela inibe, não sei se vocês vão lembrar disso na farmacologia,
Mas a estatina, ela inibe essa enzima. A enzima HMG-CoA-redutase é a que iria transformar o HMG-CoA em mevalonato. Então, como ela inibe isso, não tem essa transformação. O acetil-CoA produz HMG-CoA, só que ele não continua o processo, certo? Só que quando acontece esse uso de estatina, o que a estatina faz? Ela impede esse processo aqui, certo? Nós já vimos que não precisa diminuir o colesterol, né? Não precisa tirar o colesterol, só que ela não inibe só o colesterol. Se a gente vê aqui, ó, a quantidade de processos, vocês podem ver que aqui também tem a parte de dolicol e ubiquinona, certo? A ubiquinona, gente, é a coenzima Q10. A ubiquinona é uma molécula que tem em todas as células. Todas as células têm ubiquinona. Por quê? Vou mostrar, lembrar vocês aqui de novo, ó. Essa aqui eu também salvei. Olha aqui. Lembra desse processo da produção de ATP? Essa produção de ATP é o que é responsável para que a gente consiga ter energia no nosso organismo. Por que as pessoas que tomam as estatinas relatam que sentem desânimo, sentem fadiga, sentem dores musculares? Por que elas relatam esse tipo de coisa? Porque quando você interrompe o processo de produção de colesterol, quando você interrompe a HMG-CoA-redutase, você interrompe todo o processo de produção. E a coenzima Q10 só é produzida ali, não tem um outro lugar que ela é produzida. Então, para ela ser produzida, ela precisa de toda aquela reação que a estatina corta. A ubiquinona, vocês podem ver esse verdinho, né, o verdinho mais escuro, pequenininho, ela é essencial para que a membrana, a mitocôndria, consiga produzir HTP. Vocês podem ver que a parte de baixo aqui é a parte de matriz mitocondrial, né? E a parte de cima é o espaço dentro da membrana, espaço intermembrana. Dentro desse processo todo da membrana, a gente produz a HTP, a ATP, joga dentro da mitocôndria e isso produz energia para a célula. Agora, pensa, se você tira um pedacinho dessa cascata de produção de ATP, acabou o ATP. Você não tem molécula de energia, entende? Por que é importante a gente entender essa parte bioquímica, entender a parte a nível mitocondrial? Porque se você corta, não adianta nada você tomar uma cafeína. Você toma cafeína, mas você não tem produção de energia, não adianta nada. Entende? Então, assim, a parte das estatinas, ela faz uma das piores coisas que a gente podia fazer. E por que isso? Tem essa parte da ubiquinona, a parte da coenzima. Coenzima Q10, gente, ela é essencial para a vida. Ela é essencial para a vida. Os lugares que mais consomem colesterol e coenzima Q10... Opa, peraí. É colinha. Os lugares que mais consomem o colesterol e a coenzima Q10 são o coração e o cérebro. Então, todas as estatinas, elas estão sendo associadas com Alzheimer, com Parkinson, com doenças cardíacas, com um monte de outras coisas, né, que ela realmente não tira. E por que isso? Eu vou mostrar para vocês por que é que o colesterol, quando que é que o colesterol é ruim, tá? Eu vou explicar direitinho para vocês. Mas aí, vem várias coisas, né? Existem vários estudos, né, que comprovam essas coisas aí, que comprovam o quanto é que as pessoas podem ser salvas por causa das estatinas e tal. Deixa eu interromper aqui, ó. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Eu sei. Interromper o compartilhamento. Então, só para vocês lembrarem aquelas imagenzinhas ali que eu separei para vocês, só para vocês conseguirem né, filtrar isso daí. E aí, existem hoje no mercado inúmeros estudos que a gente consegue comprovar, inclusive, em relação ao colesterol e em relação ao fato de se a gente usar isso seria uma coisa ruim. Por que em alguns casos, por que o colesterol, algumas pessoas ainda não conseguem entender que o colesterol não tem uma coisa ruim? Vamos lá. O colesterol, ele é produzido no fígado, né? Depois que a gente ingere açúcar, ingere carboidrato, ele é produzido no fígado. Ele é uma molécula que é hidrofóbica. Ele é uma molécula que como ele não consegue chegar no sangue por ser uma molécula hidrofóbica, ela precisa de um carreador para que isso seja, para que ela consiga chegar onde ela tem que chegar. Então, o que o fígado faz? Ele envolve
ele envolve a molécula de colesterol com uma camadinha ali de algo que seja hidrossolúvel, algo que possa caminhar na corrente sanguínea de uma forma melhor, de uma forma mais prática, né? Então, ele envolve essa moléculazinha de colesterol com algumas lipoproteínas. Nós temos tanto a LDL, lipoproteína de baixa densidade, e a LDL, lipoproteína de baixa densidade, e a HDL, que é lipoproteína de alta densidade, tá? Dentre essas duas, a gente sempre viu que a LDL era a ruim, né? E a HDL era a boa. A LDL, ela faz todo o transporte de colesterol. Então, onde precisa de colesterol, o LDL leva o colesterol e o HDL busca. O HDL, ele traz de volta aquele colesterol que ficou ali sobrando, né? Que precisa retornar ao seu local de início. Só que já tem vários anos, tipo assim, o estudo que saiu, o mais recente, se eu não me engano, foi 2018, mas o mais antigo que saiu em relação a LDL e HDL foi em 89, eu acho, que saiu um estudo assim. Só que uma vez eu vi um médico falando em relação ao estudo, que eu não achei esse estudo também, mas em relação ao estudo que foi feito com a evidência médica. Esse estudo falava que demoram em torno de 17 anos para que um novo conceito de algo que foi errado seja implantado na medicina. Ou seja, o colesterol está aí, já tem anos que está errado. Quanto mais a gente aprende que ele está, né, que é certo combater o colesterol, mais difícil vai ser a gente convencer essas pessoas que eles estão errados. Mas, assim, desde 89, mais ou menos, eu acho que foi 89, que saiu um estudo falando que, além de o colesterol ter tipos, porque antigamente o colesterol não era medido em tipos, o colesterol era colesterol, né? 300 era um número legal de colesterol. E aí, eles descobriram que tinham tipos. Então, tem o colesterol que é o LDL e o colesterol HDL. Beleza. Teve um médico que descobriu que o colesterol ele tem subtipos. Por que ele descobriu isso? Ele começou a investigar colesterol. Ele descobriu que mais de 50% das pessoas que morriam de infarto tinham colesterol normal. E mais de 50% das pessoas que tinham colesterol altíssimo não tinham infarto, não tinham qualquer predisposição, a não ser isso, né, para desenvolver um infarto. Então, por que é que o colesterol tinha essas coisinhas a ver aí? Esse médico, ele identificou que tinha subtipos, né, de colesterol. Então, tinha o subtipo dos LDL e o subtipo de HDL. O HDL, ele descobriu que ele era muito mais incentivado geneticamente, ou seja, era muito mais fácil modular o seu HDL através de genética do que através de alimentação ou suplementação, qualquer coisa do tipo. Ou seja, a sua família inteira, né, seus antepassados tiveram um problema em aumentar os níveis de HDL, provavelmente você vai ter também. Já o LDL, ele descobriu que era mais fácil, né, de ele ser modificado, porém, tinham 11 tipos de LDL. Existem 11 tipos de LDL. Desses 11 tipos de LDL, só 2 são prejudiciais. Esses 2 que são prejudiciais, a gente consegue separar o LDL em 2 padrões, né? Que é o padrão A e o padrão B. O LDL, que ele tem o padrão A, ele é grande, ele é esponjoso, ele é flutuante, e é a maioria dos LDL que tem no nosso organismo, tá? Ele tem uma relação triglicérides-HDL muito baixa. Então, ele é a grande maioria do nosso organismo e, ao mesmo tempo, é o que é melhor. Ou seja, se você tem o padrão A de LDL, a sua saúde não corre risco algum, muito pelo contrário. Você está com o padrão A de LDL, então você pode aumentar o seu nível de colesterol. Por quê? Você aumenta o nível de colesterol, você aumenta o colesterol em tudo quanto é lugar no seu organismo. Se for pensar em relação tanto ao coração quanto ao cérebro, né, o carboidrato está lá. O carboidrato está em todas as células do coração. O coração adora gordura, ele adora os esteróides do colesterol. Então, esses subtipos, né, de LDL e de HDL, esse subtipo padrão A de LDL é o subtipo que todo mundo gosta. Só que a gente não consegue medir isso em exames. Eu vou ensinar vocês a fazer um cálculozinho para ficar mais fácil depois. E aí, e eles descobriram também, né, que quanto mais gordura você ingere,
no seu organismo, quanto mais gordura animal, obviamente, né? Quanto mais gordura animal e gordura vegetal do tipo óleo de coco, azeite de oliva, quanto mais gorduras você ingere, mais você aumenta o seu padrão A. E quanto mais carboidratos você ingere, mais você aumenta o seu padrão B. O seu padrão B é um padrão que tem menor quantidade no seu organismo e é um LDL muito pequenininho. O padrão A, o LDL é grande, ele é flutuante, ele é esponjoso. Já o LDL, o LDL padrão B, ele é pequenininho. E é uma quantidade muito pouca que nós temos no organismo, né? Só que ele é o pequenininho, é igual você comparar, por exemplo, uma super bola de algodão e uma bolinha de espingarda, né? Qual dos dois faz mais estrago se você utilizar, entende? Então, o LDL do tipo B, ele é pequenininho, mas ele causa um estrago absurdo, um estrago absurdo. Por quê? Ele é o que pega oxidação. Então, esse LDL padrão B, ele é o que oxida, ele é o que pega radical livre. Radical livre gruda muito fácil nele. Então, se ele é uma lipoproteína que está com o radical livre, que está oxidada, e ela passa no local inflamado, ela gruda nesse local inflamado, tá? Então, por isso que descobriram que o colesterol, ele está na ateroma. Por quê? A gente que já estudou e já sabe a parte da inflamação, né? O que causa aterosclerose é inflamação, é excesso de homocisteína. Então, acontece todo aquele processo ali de corte na parede endotelial, aí vem os monócitos, transforma em macrófago e aquele negócio todo, e começa a absorver aquilo ali. Esse LDL, que é o LDL padrão B, é o que gruda. Então, pode acontecer qualquer coisa que, se não tiver oxidado o organismo, esse negócio não vai para frente. Pode até ter uma disfunção endotelial, só que não vai andar para frente, tá? E também temos os tipos de HDL, tá? Tem uns tipos de HDL. Tem um HDL que é o tipo 2. Esse HDL tipo 2, ele é o que é anti-inflamatório. Então, esse é o HDL que tem a maior quantidade no nosso organismo. É um anti-inflamatório, é anti-aterogênico, então ele vai ser utilizado lá na parte do ateroma para diminuir a inflamação. Só que nós temos um que chama HDL tipo 3. Esse HDL tipo 3 descobriram há pouco tempo, então não tem muito estudo falando sobre ele, só que já falam que ele é pequeno e inflamatório. Então nós temos colesterol ruim dos dois lados. Nós temos o colesterol ruim no HDL, temos o colesterol ruim no LDL, né? Só que é uma quantidade pífia, é uma quantidade mínima, assim, mínima. E dentre esses padrões que a gente analisa sempre, o mais importante deles não é avaliado, que é uma molécula que chama LPA. Essa LPA, ela é extremamente pequena, ela é menor do que o LDL padrão B, e ela é extremamente inflamatória. E ela, inclusive, já foi descoberta em trombos, então ela é trombogênica também. Só que essa LPA, ela é responsável por reparar vaso sanguíneo. Então, quando acontece o corte, o rompimento através da homocisteína, essa LPA é que vai lá para conseguir reparar esse vaso sanguíneo. Só que, se você tem um excesso de inflamação, excesso de homocisteína, excesso de disfunção endotelial, você tem um excesso de produção dessa LPA, porque o seu organismo precisa suprir a quantidade ali, certo? Então, ele vai nos vasos sanguíneos que já estão ali danificados, ele tenta suprir aquilo com a quantidade maior de produção dele. Então, ele chega nesse lugar, ele vai se ligar àquela par de aminoácidos, igual acontece para a gente fechar o trombo, né? Quando ele está em maior quantidade, ele é muito produzido. Então, ele chega muito no vaso sanguíneo, ele chega muito, depositando muito LDL, e esse LDL que ele deposita é o LDL oxidado, porque ele é muito pequeno e é muito inflamatório. E quando ele consegue fazer isso, ele aumenta a inflamação, aumenta a formação de placa, aumenta o estreitamento do vaso e etc. Então, esse LPA é a parte do colesterol que a gente mais precisa estudar e a gente não sabe. Como é que a gente consegue saber se o nosso LDL é um padrão A ou um padrão B? Eu não sei se já existem testes disso, se não me engano já, mas é muito caro. Então, eu continuo fazendo um cálculozinho mesmo. A gente pode fazer isso sabendo a quantidade de triglicérides e HDL que o paciente tem. Essa relação triglicérides-HDL, a gente faz triglicérides dividido por HDL. Essa relação,
ela não pode ser maior do que 2,2. Ela precisa ser menor do que 2,2. Ou seja, se a pessoa tem o triglicérides a 100 e o HDL é 50, quer dizer que é 100 dividido por 50, 2. Então, essa pessoa está bem. Ela provavelmente tem muito mais LDL padrão A do que o padrão B. Agora, se isso está grande, está alta, essa diferença está alta, já é uma preocupação aí, né? Essa relação não pode ser alta. Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem essa relação em 5. A gente assusta quando a gente pega o paciente assim. E existem já alguns estudos que conseguem comprovar isso, né? Em relação a essa separação. Repetir o cálculo, triglicérides dividido por HDL, né? E aí, essa relação, ela precisa estar abaixo de 2,2. Então, se você faz o cálculozinho, triglicérides a 100, por exemplo, e HDL a 50, vai ficar 2. Então, beleza, tá ótimo. Entende? Se for abaixo de 2,2, está ótimo. O problema é quando está acima de 2,2, né? O problema é quando está a 5, igual eu falei, eu tenho paciente que tem a 5 isso. Então, a gente luta bastante aí para tirar isso daí, porque com certeza essa relação ela tem muito mais valor do que a gente fazer um teste de colesterol LDL, HDL, entendeu? Então, tem estudos, inclusive, que comprovam que quando a pessoa tem esse nível acima de 2,5, ela tem 16 vezes mais chance de ter infarto do que a pessoa que não tem, tá? Então, esse cálculozinho é muito mais importante aí para a gente conseguir calcular isso, tá? Em relação a teste de colesterol, muita gente me pergunta em relação a isso. Eu gosto de fazer o teste, óbvio, a gente precisa saber, a gente precisa ter um parâmetro, precisa ter uma ideia de como que tá. Só que eu não confio muito, tá? Teve um estudo nos Estados Unidos que eles fizeram com 5.000 amostras de colesterol. Eles pegaram essas amostras de colesterol e colocaram ela numa dosagem, 270 mais ou menos, e mandaram para 5.000 laboratórios dos Estados Unidos. E assim, desses 5.000 laboratórios, eles tiveram a média entre 119 e 380, sendo que a dosagem de colesterol estava 270. Então, assim, não é certo. Se você fizer colesterol hoje, fizer amanhã, vai dar diferente. Então, não se baseiem só e exclusivamente por isso, tá? Como é que fala? A dosagem de colesterol é para a gente ter uma base mesmo, para a gente ter um parâmetro, só para saber se nosso paciente não está com ela 800, entende? O exame de colesterol ele é para isso, tá? E aí, né? Eu vou citar para vocês aqui alguns estudos que eu anotei, só para lembrar vocês como que funciona essa questão de o pessoal quando fala em relação a porcentagens dos estudos, né? Tiveram vários estudos americanos que comprovaram a relação de colesterol, redução de morte cardíaca, essas coisas todas. Teve um estudo que foi o LRC, que foi muito falado, ele foi muito caro mesmo, se não me engano, acho que foi tipo 10 milhões de dólares, sei lá, 1 milhão, 10 milhões de dólares, uma coisa assim. Foi feito com 3.800 homens com colesterol muito alto. Eles fizeram esse estudo por 10 anos, a gente teve um follow-up de 10 anos, eles estudaram durante 10 anos esses quase 4.000 homens, né? E aí, qual que foi a resposta? Teve uma redução de 19% nas mortes cardíacas por infarto. 19%. Você fala, ótimo, né? 19% já é uma ótima redução. Só quando você vai ver os estudos, o estudo em si, igual eu falo com vocês, não vê estudo pela metade, não assiste não leia pela metade, pelo amor de Deus. Por quê? Artigo científico tem isso, né? Por exemplo, você vai pegar o artigo e vai estar lá assim, diminuição de morte cardíaca em 19% em homens com o uso de simvastatina tal, com o uso de atorvastatina. Quando você pega um estudo desse, você pode ler de cabo a rabo que você vai achar o erro. Esse estudo, por exemplo, eles fizeram o placebo, né? Igual eles amam fazer, duplo cego, né? O placebo de um lado, o grupo com placebo de um lado e o grupo com uma estatina do outro. Quando eles fizeram esse estudo, se você for ver lá os numerozinhos, é o seguinte: o grupo que foi tratado com essa simvastatina, no final desses 10 anos, no final dos 10 anos, teve uma mortalidade de 8,6%. Esse é o grupo placebo, tá? O grupo placebo teve morte de 8,6%. Então, o placebo, ele perdeu isso aí, teve a mortalidade de 8,6%.
Sabe quanto que teve o grupo que estava tomando essa estatina? 7%. Então, você para pensar, gente, mas o grupo que estava sendo tratado morreu 7%. O outro não estava sendo tratado, morreu 8,6%. Como que eles falam que é 19%, sendo que a diferença aqui não dá nenhum? Né? Não, mentira, dá 1,6 de diferença, né? De 8,6 para 7. Essa diferença estatística, eu não vou saber explicar para vocês direitinho, porque eu não domino isso, mas eu sei que é assim, tem uma coisa em relação a valor absoluto e valor relativo. Vocês devem ter estudado isso, eu lembro que eu estudei isso em farmácia, mas não lembro mais como é que é. Eu sei que tem um valor relativo e um valor absoluto, né? É igual quando fazem pesquisa na política, né? Eles abordam 2.000 pessoas e falam que, sei lá, quase o Brasil inteiro vota desse jeito. Então, o valor absoluto e o valor relativo, ele tem a ver com isso. Eles pegam um valor, por exemplo, eles pegaram aqui esse 1,6%. Eles pegam esse 1,6% e divide ele pela quantidade de anos. E aí dá 19%. Tipo assim, é um negócio muito, muito burro. É um negócio muito, muito louco você poder usar isso na saúde. Se você for olhar o artigo, a diferença de um grupo para o outro foi 1,6%. Não tem o que você calcular mais ali, sabe? Mas, por exemplo, se eu falo com vocês o seguinte, beber uma dose de álcool por dia diminui o risco de ter doença cardíaca, mas aumenta o risco de câncer. O que vocês acham que a indústria do álcool vai distribuir? O que eles vão falar na imprensa? Que dá câncer ou que diminui o risco cardíaco? Entende? Tipo assim, é esse pedacinho, é essa coisinha que eles colocam ali. Eles não falam totalmente a verdade, eles omitem as coisas e a gente que está com pressa, que não tem tempo de estudar muito, que está correndo, a gente não consegue pegar esses pormenores. Então, esse estudo que comprova que o uso da estatina diminuiu a morte, diminuiu a quantidade de morte, ele coloca que esse grupo que não foi tratado morreu 8,6% e o grupo tratado morreu 7%. Só que, quando você vai ler o artigo lá no finalzinho, tem assim, a quantidade de morte total. Nesses 10 anos, o grupo que foi tratado com estatina morreu o dobro do que o grupo que não estava sendo tratado. Mas não foi de cardíaca, foi de outras coisas. Foi de câncer, foi de sei lá, infarto agudo do miocárdio, porque não está aqui. Né? Não tá nesse lugar aqui. Né? Não é isso que nós estamos estudando, não. Nós estamos estudando a melhora na doença de insuficiência cardíaca. Então, se morreu de infarto, não é o nosso caso. Então, morreu. Então, quando você vai ver a fundo o estudo, você entende do porquê que a gente nunca soube disso. Teve um outro estudo que foi muito famoso nos Estados Unidos, que é o estudo de Helsinki. Esse é da estudo de coração desse lugar, né? Que é o Helsinki, sei lá. Esse estudo já foi feito com prevenção primária. O que é prevenção primária? É quando você pega pessoas, as pessoas que vão participar do estudo, são pessoas que nunca tiveram uma doença. Então, eles pegam essas pessoas que nunca tiveram doença, né? E colocam ali. Então, esse estudo chama prevenção primária. Eles pegaram 19 mil homens, tá? 19 mil homens. E eles pegaram esses homens com o colesterol de 289. Então, colesterol mais altinho aí, né? E fizeram esse estudo por 5 anos, colocando o genfibrosil de um lado e o placebo do outro, sendo que o genfibrosil já foi constatado várias vezes que causa câncer, mas é outra conversa. E aí eles colocaram, tivemos uma redução de 34% em morte cardíaca. E aí a frase é essa, tivemos 34% em morte cardíaca. O que você acha que o médico aprende? Né? Que o genfibrosil diminui em 34% o risco de morte cardíaca. Beleza, tá? Ótimo. Só que quando você vai ver esse 34%, é justamente aquele erro do valor relativo ao valor absoluto. O pessoal que foi tratado com o genfibrosil morreu 2,7%. O pessoal que não foi tratado, placebo, morreu 4,1%. O que é essa diferença de porcentagem? 1,4%. É 1,4% de diferença. Só que o que eles colocam? O valor relativo, que é 34%. Então, quando você vai olhar também, é outro estudo que comprova que a estatina, que as estatinas, elas
tratam, elas diminuem o risco de morte, só que quando você vai lá no finalzinho, se você for ver todos os dados, está lá falando que a morte do grupo que foi tratado foi maior do que a do outro grupo, entende? Só que foi por outras doenças, então não vale, tipo, foi outras doenças, então não importa, entende? Tipo assim, é como se ficassem cegos perante isso, sabe? Então, essa parte, né, de estudos, essa parte de explicar essas coisas para vocês, é justamente porque eu preciso que vocês entendam a importância que é da gente saber por que chega aos nossos ouvidos o tempo todo em relação a esses medicamentos, tá? Quando foram criados, gente, o Lipitor, eu não sei se vocês sabem, mas o Lipitor, que é a atorvastatina, ela foi a droga mais vendida no mundo, até hoje, ela foi a droga mais vendida no mundo. Ou seja, vocês terem ideia, ela ganha de pirona, que é muito vendida, né? Mas só que ela é muito vendida aqui no Brasil, ela é a mais vendida no Brasil, nos Estados Unidos ela é proibida. Então, acho que por isso que não chega a marca do Lipitor. A atorvastatina é hoje o medicamento mais vendido no mundo. E aí teve um estudo com o Lipitor. Esse estudo ele foi com 14 pacientes. Foi um médico que fez esse estudo com 14 pacientes. Normalmente, um estudo, gente, que não é patrocinado por indústria, é um estudo menor, porque a maioria das pessoas não tem condições de fazer um estudo grande, né? Então, vocês pegam estudos menores, pegam relatos médicos, é muito mais fácil de achar do que vocês acharem um estudo grande que falem sobre suplementação ou outra coisa do tipo. E aí fizeram um estudo com o Lipitor, né, com 14 pacientes, e aí, ao final desse estudo, dos 14 pacientes, 10 desenvolveram disfunção diastólica. Ou seja, dos 14, 10 desenvolveram insuficiência cardíaca congestiva. Sabe? Só que o que eles olham é sempre o dado do colesterol. Como não melhorou o dado do colesterol, eles não publicaram. E aí você acha isso quando você procura nos sites de publicação, de estudos, essas coisas assim. Só que aí, uma coisa interessante desse estudo é o seguinte. O pessoal que fez o estudo eram de médicos que já tinham pensado nessa hipótese, né? E eles colocaram o seguinte, olha, vamos então ver como que a gente recupera isso, né? Desses 10 pacientes que desenvolveram insuficiência cardíaca congestiva com o uso do Lipitor, 9 deles melhoraram a saúde, qualidade de vida e disposição quando eles foram suplementados com a coenzima Q10. Ou seja, o fato de devolver a essas pessoas a coenzima Q10 fez com que elas recuperassem. E dessas 9, 4 reverteram totalmente a insuficiência cardíaca congestiva. Ou seja, ficaram sem nada, voltaram ao normal. Então, essas coisinhas, né? Quando a gente pega esses estudos, a gente entende o quanto que é complicado a gente acreditar no estudo científico, mas principalmente como que é, ao mesmo tempo, fácil, né? Quando a gente entende olhar, quando a gente consegue olhar direitinho como é que funciona esse estudo, né? Então, assim, quando a gente usa a simvastatina, a gente bloqueia não só o colesterol, né? Então, a gente, além de bloquear o colesterol, que é precursor de hormônios, que é precursor de que faz parte dos neurônios, não sei se vocês vão lembrar. Sabe aquele desenhozinho do neurônio que tem a cabecinha do neurônio, né? Que é o corpo celular, e tem aquela cauda do neurônio. Aquela cauda tem a bainha de mielina, não sei se vocês vão lembrar. Essa bainha de mielina, ela é pura e exclusivamente de colesterol. Agora, pensa se não tem colesterol no cérebro. Você não tem encapador do fio, entende? É como se você estivesse colocando fios desencapados no mesmo lugar. Não vai dar certo, a pessoa não vai conseguir reter informação, a pessoa não consegue reter memória. Por isso que quando você tira o colesterol do organismo, você perde memória, você tem perda de libido, você tem perda de cognição, por isso que acontecem várias coisas, por isso, inclusive, associam muito o Alzheimer à simvastatina, tá? Às estatinas, né? Então, a simvastatina, ela bloqueia a produção de NF-kappa-beta. Vocês vão lembrar, o NF-kappa-beta, ele não é uma coisa assim tão boa, né? Mas ele é extremamente necessário em infecção, né? Ele atua muito em infecção. Por vocês terem ideia, por exemplo, a cúrcuma, a gente usa muito a cúrcuma para modular o NF-kappa-beta. A gente usa para modular, porque ele precisa ser modulado, né? A estatina, ela bloqueia NF-kappa-beta. Então, quando ela bloqueia isso, ela bloqueia
essa utilização dele na infecção, consequentemente, você tem mais infecções, né? Ela bloqueia as proteínas tal, que é muito, como é que fala? Utilizada no cérebro. Então, se não tem proteínas tal, você desenvolve Alzheimer, né? Com o uso crônico de estatina. Ela bloqueia a selenoproteína. A selenoproteína é o que sinaliza o T4 para ele virar T3. Então, se você bloqueia a selenoproteína, você impede que o T4 vire T3. E aí, consequentemente, o que você faz? Aumenta o colesterol, né? Porque se não vira T3, o que causa? Hipotireoidismo. Isso causa o quê? Aumento de colesterol. E aí, o que tem que fazer? Aumentar a dose. E aí, por isso que a gente nunca sai do ciclo vicioso do medicamento, tá? Então, como é que fala? Essas coisinhas que a gente pode fazer, né? Igual, por exemplo, você tem aqui a coenzima Q10, a cúrcuma, essas coisas, são algumas das coisinhas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? De como que a gente pode fazer. E deixa eu colocar para vocês aqui só algumas coisas em relação aos estudos em relação à simvastatina, tá? Como eu falei com vocês em relação ao colesterol, é da mesma forma, tá? Quando os Estados Unidos ele fala em relação a estudos disso, né? Estudos que comprovam que a estatina funciona, essas coisas todas precisam ser olhadas dessa forma, precisam ser olhadas com essa porcentagemzinha aí, para vocês terem certeza de como é que funciona, tá? Então, eles se baseiam em alguns estudos, eu vou citar alguns para vocês aqui. Então, tem o estudo que é o do Instituto de Proteção do Coração, né? Heart Protection Study, né? Um nome assim. E esse estudo é um dos principais que eles utilizam, tá? Que foi utilizado 20 mil pacientes, foi muita gente, com a simvastatina. Esse estudo demorou 5 anos para eles fazerem, e eles dividiram em 2 grupos. Eles dividiram no grupo 1, que tomava simvastatina, e dividiram o grupo 2, que era o grupo que era o placebo, né? O grupo que tomava a simvastatina teve uma sobrevivência de 87,1%. O grupo que não tomava simvastatina teve sobrevivência de 85,4%. A diferença de 1,7%. Então, assim, isso em 5 anos não faz a menor diferença. Pega 1,7% e divide por 5. Quanto que é isso de sobrevivência por ano? Entende que não tem como relacionar isso? E aí eles fizeram um estudo, e lá no estudo fala que essa diferença de morte deles não tem a ver com níveis de colesterol, só que tem a ver com os outros benefícios da estatina, da simvastatina. Entendem como que é uma coisa extremamente calculada para convencer alguém de que funciona? Então, assim, aí teve um outro que foi com 5 mil pacientes com pravastatina. O grupo 1 teve sobrevivência de 89,7%. Olha isso. O grupo 1 teve sobrevivência de 89,7%. O grupo 2 teve sobrevivência de 89,5%. É uma diferença de 0,2%. Entende o que é isso? Tipo assim, não tem diferença. Não tem uma diferença entre uma coisa e outra, entre um grupo e outro, entre você usar ou não uma simvastatina. Não para doença cardíaca. Nas outras coisas, todos os outros assuntos, né? Todas as outras doenças são desencadeadas depois disso, depois que você usa a simvastatina. Tá? Tem um livro que é de um médico super cardiologista americano, que ele fez um livro sobre o Lipitor. E esse livro, ele fala que o Lipitor diminui em 36% o risco de ataque cardíaco. E aí, mais uma vez, se você for analisar esses 36%, ele fez o estudo em 40 meses, ele demorou 40 meses para fazer esse estudo. O grupo 1 morreu 3%, o grupo 2 morreu 2%. Então, assim, é a diferença de 1% de um grupo para outro. É a diferença de 1% que eu não sei como ele consegue transformar isso em 36%. Entendeu? Como é que é? Se você pegar o estudo, você não consegue se achar no estudo. Eu que acostumei a procurar isso dessa forma, que eu vi muitos médicos falando, até que acostumei, eu custava entender. Falava, gente, mas ele falou que é 36%, cadê os 36%? Eu estou lendo errado. Entendi? Eu estou lendo isso errado. Mas não é. É o valor relativo e o valor absoluto da estatística. Eu não conheço estatística, eu sei o básico para eu estudar, né? E isso é uma das coisas que mais me pega, assim, quando eu estudo um artigo científico.
Por isso que nunca mais, quando a pessoa me manda um artigo científico falando assim, olha, você viu que o ômega 3, igual, né, fizeram no início quando eu estava estudando, você viu que o ômega 3, eles fizeram um estudo e ele não é tão eficaz assim? Aí tá lá o artigo científico. O ômega 3 não é tão eficaz quanto para a saúde cardiovascular. Aí quando você vai olhar o artigo, né, eu não sei se vocês já viram falando sobre isso, quando você vai olhar o artigo ele foi, o grupo foi comparado, o grupo de ômega 3 foi comparado com o grupo de azeite. Ou seja, não teve placebo, porque a gente sabe que o azeite é extremamente benéfico para a saúde, né? O grupo que usou ômega 3 usou 1 grama. Toda vez que a gente estuda ômega 3, a gente vê nos estudos que a dosagem que faz diferença no organismo é a partir de 4 gramas. É a partir de 4 gramas. Como é que você faz um estudo com 1 grama? 1 grama, nem criança toma 1 grama. Então, quando você vai ver os estudos, aí eles falam, no final, o grupo tal não mostrou tanta diferença assim em comparação com o grupo tal. É lógico. Você colocou azeite de oliva para a pessoa vai melhorar de saúde. A pessoa vai melhorar. Com 1 grama de ômega 3, ela pode melhorar? Pode ser, melhor que nada, entende? Mas não tem diferença assim. Então, quando a pessoa te mandar um artigo, ou quando você vê um artigo, né, fulano falou que não funciona tal coisa, lê o artigo. Pega dados do artigo, que vocês vão ver o quanto que isso é diferente, né, quando fala em relação a medicamentos. Tem um estudo que eu acho muito interessante, né, que aí, se a gente falar isso, ninguém acredita, gente. Eu faço lá em casa, o pessoal não acredita nisso. Tem um estudo que o pessoal fez com pessoas que não tinham, era prevenção primária, né? A pessoa não tinha nada, não tinha nada. E aí eles pegaram 20 mil pessoas. Esse estudo foi um estudo feito pela Adventista, lá dos Estados Unidos. Não sei se foi a Universidade Adventista, coisa assim. Eles pegaram 20 mil pessoas durante 5 anos e fizeram um estudo com elas, mudando dieta, colocando água e tirando o cigarro. Das pessoas, aí eles, o que eles fizeram? Essas pessoas eles colocaram do mesmo jeito, a mesma dieta, a mesma restrição em relação ao cigarro, só que eles dividiram em 3 grupos. Eles colocaram um grupo tomando 2 copos de água a mais, um grupo tomando de 3 a 4 copos a mais de água e o outro grupo com 5 copos de água. Pra vocês terem ideia. No final dos 5 anos, o grupo que tomava 5 copos de água reduziu em 50% a chance de desenvolver uma doença cardíaca. Ou seja, tomar água é muito mais eficiente do que o asfaltatina da vida. Entende? Só que é óbvio que, né, você contar isso para alguém é uma coisa que a pessoa fala, tá bom, então tá. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a olhar direito, tá? Tem muitos estudos, tá, gente? Muitos estudos. Vou ver se eu consigo enumerar para vocês, ou colocar para vocês, pelo menos as referências para vocês procurarem, tá? Os que eu não achar. Mas tem muitos, assim. E a maioria deles tem uma peculiaridade que eu entendi depois, né? Eu não tinha percebido. A maioria deles, a gente fala assim, foram analisados 20 mil homens, foram analisados 5 mil homens. E aí eu achava que homens eram homens e mulheres, né? Não tinha mulher no estudo. Nenhum dos estudos sobre colesterol, eles queriam colocar mulheres. Por quê? As mulheres têm uma tendência muito maior a ter problemas quando se corta o colesterol. Por quê? Quando tira o colesterol, nós temos os hormônios muito aflorados. Quando você tira o colesterol, diminui o colesterol em uma mulher, você praticamente desregula ela inteira. E aí, eles perceberam isso nos primeiros estudos e não fizeram isso. O primeiro estudo que colocou mulher, eu nem sei quando que foi, deixa eu ver se eu acho que eu anotei ele aqui em algum lugar. Primeiro estudo com mulheres, cadê? Eu nem sei qual foi mais. Eu anotei em algum lugar que eu esqueci. Foi o Júpiter. O Júpiter. Ele foi em 2000 já, tipo assim, quase nos anos 2000. Então, foi o primeiro, foi 2005. O Júpiter foi em 2005. O Júpiter foi o estudo que o primeiro estudo colocou mulher. E eles, acho que arrependeram de colocar mulher, porque as mulheres tiveram um resultado muito pior. Então, assim, inclusive teve mulher que desenvolveu, a maioria das mulheres desenvolveram diabetes fazendo esse teste, tá? Então, assim, existem inúmeras formas que a gente consegue provar que o colesterol não é maléfico, que o colesterol não causa qualquer disfunção no organismo, muito pelo contrário, nós temos colesterol em todas as células do nosso corpo. Não tem nada que comprove que as estatinas funcionam, tá? Não tem, como vocês viram aqui,
funciona 1%, funciona 0,2%, e isso sem avaliar os outros riscos, tá? E vocês sabem disso, eu sei que vocês são inteligentes o suficiente para saber disso, tem os outros riscos sim, tá? Já que ela faz tanto mal ao organismo, já que ela diminui tanto o colesterol, ela corta tudo quanto é coisa, ela corta nutrição no cérebro, ela corta nutrição no coração, então a pessoa vai te relatar todos os sintomas que eu falei aqui, cansaço, fadiga, falta de memória, falta de cognição, dificuldade de levantar da cama, dores musculares, né, atrofia muscular, tudo isso é causado pela simvastatina e não é uma dosagem, não é uma coisa pouca, né, porque ninguém toma simvastatina por pouco tempo, todo mundo toma pro resto da vida. Então, isso enfraquece muito o organismo. Por quê? O seu coração, ele é faminto por gordura. Ele precisa de gordura e ele precisa de colesterol. Se não tem colesterol nas células do coração, ele não tem energia. Se não tem coenzima Q10, não tem a albiquinona no coração, não produz ATP. Então, não tem como a gente viver sem colesterol e albiquinona, tá? Existem casos que são suplementados as estatinas, mas é um caso que tem, que suplementa a estatina, que é quando a pessoa tem hiperlipidemia familiar, que o colesterol da pessoa é tipo 800, sabe? Tipo, aí sim eles entram, o médico entra com a estatina, porque precisa encontrar o que é que pode correr o risco aí na saúde desse paciente, entende? Então, assim, não tem como a gente suplementar, a gente justificar que a suplementação da estatina é algo utilizável, é algo que a gente sabe que tem que ter, não tem que ter, tá? Então, essa aula é tanto para vocês pegarem a pessoa da família de vocês, convencerem eles que não precisa tomar isso, senão eles vão morrer mais cedo, eles vão morrer mais cansados, vão morrer de Alzheimer, eles vão ficar, sabe, eles vão ficar dementes se eles continuarem tomando a estatina, e para vocês saberem indicar os pacientes de vocês também, tá? Eu vou explicar para vocês aqui como é que a gente faz agora, para a gente conseguir fazer uma suplementação bem legal, para a gente suplementar, para a gente fazer com o pessoal, tá? Então, assim, provavelmente você vai pegar uma pessoa que já toma a estatina. É muito raro a gente pegar um paciente que não toma a estatina. Muito, muito, muito raro. E aí, o que a gente tem que pensar? A gente tem que colocar os pontos principais. Então, nós temos que recuperar o que já foi perdido, ou seja, a quantidade de ubiquinona e colesterol que foi perdido, nós precisamos tentar recuperar isso, tá? A gente precisa melhorar a qualidade do nosso LDL. A gente já descobriu que o LDL, ele tem aqueles tipos, né? Assim como o HDL também. Então, a gente precisa melhorar essa qualidade e precisa, principalmente, diminuir os níveis de inflamação. Vocês lembram que o que causa o ateroma é inflamação. Então, se você consegue diminuir a quantidade de inflamação, você já consegue fazer 50% do trabalho, porque já não vai ter endotélio quebrado para formar a placa, entende? Se não tem inflamação, não tem lesão no endotélio. Então, obviamente que é muito difícil a gente cortar a inflamação de alguém. A gente consegue diminuir, mas a gente não consegue né, bloquear a inflamação, não tem jeito. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente precisa analisar, obviamente, a questão da coenzima Q10, tá? Coenzima Q10, no mínimo, quando a pessoa já já toma simvastatina, já tem esses sintomas de fraqueza, de essa dificuldade toda, primeira coisa que você precisa fazer, coenzima Q10. Eu sempre opto em fazer tudo junto, né? Todos os suplementos juntos. Só que a coenzima Q10 é muito cara. Então, provavelmente vai ficar difícil, né, da pessoa fazer isso de uma vez. Então, faça a primeira coenzima Q10 e depois você entra com os outros suplementos, diminui a dosagem de coenzima Q10 e vai entrando com os outros suplementos, tá? Então, a primeira coisa que a gente coloca coenzima Q10 na suplementação, a gente vai entrar com a niacina, que é a vitamina B3, tá? Só que tem uma particularidade aí. A niacinamida, que é normalmente, né, ou nicotinamida, que é normalmente a que a gente manda manipular, ela não é como é que é? Ela não é uma molécula antilipídica. Ela não é antilipídica. Então, não adianta manipular a niacina no formato niacinamida ou nicotinamida. A gente tem que manipular ela no formato hexonicotinato de inositol, tá? Esse nomezinho que a gente precisa mandar manipular, a gente coloca ele justamente porque ele é antilipídico, tá? Ele e a niacina conseguem ativar essa parte lipídica, mas a niacinamida e a nicotinamida não conseguem, tá? Então, a gente coloca esse hexanicotinato de inositol, tá? Isso a gente manda manipular dessa forma, porque a niacina, gente, ela tem
um poder de aumentar a HDL muito grande. E ela tem ela é uma das pouquíssimas vitâmeros, né? Pouquíssimo das vitaminas que diminuem o LPA. Então, o fato de diminuir o LPA, que é aquela que eu falei com vocês, que é a moléculazinha terrível, né? Que gruda lá na inflamação, a niacina, ela diminui essa lipoproteína. Então, ela aumenta o HDL em torno de 35%, ela diminui triglicérides, ou seja, ela consegue melhorar aquele padrão que eu coloquei para vocês de como que a gente consegue melhorar, né? A gente consegue melhorar o padrão A, né, do LDL. Então, ela consegue melhorar esse padrão A e diminui essa LPA, que é o LDL pequenininho, né? E ela diminui bastante, tá? Se a gente conseguir associar com a B5, a gente consegue um efeito simbiótico, porque a B5 ela vai favorecer a absorção da B3, tá? Qualquer uma desses vitamirozinhos da vitamina B3, gente, ele é psiquiátrico. Tem um livro, inclusive, de um médico que ele usou durante 40 anos, ele tratava esquizofrenia, bipolaridade, tudo com a niacina, tá? Tem um livro dele, inclusive, que ele fala sobre a niacina. E outra coisa, a niacina é muito boa para a gente trabalhar com artrose, né? Artrose e artrite a gente consegue utilizar bastante essa niacinamida. Mas, para a parte de antilipídica, niacinamida não funciona, tá? E a outra coisa que a gente precisa colocar na suplementação é a quantidade de antioxidante. A gente precisa lembrar que o nosso organismo, quanto mais inflamado ele está, mais estresse oxidativo ele tem. Por quê? Quanto mais estresse oxidativo, mais inflamação, certo? E é um ciclo vicioso. Quanto mais estresse oxidativo, mais inflamação, mais estresse oxidativo, mais inflamação. Então, é um ciclo vicioso no nosso organismo. Então, a gente precisa diminuir a quantidade de inflamação, a gente precisa diminuir a quantidade de radical livre. Então, tudo quanto é antioxidante que puder utilizar, coloque cúrcuma, vitamina A, vitamina E, vitamina D, coloque a suplementação, principalmente a vitamina D, né? Porque provavelmente se a pessoa está tomando essa statina, ela tem uma deficiência de vitamina D, com certeza, a não ser que ela suplemente muito bem, né? Mas isso é uma primeira abordagem que a gente precisa colocar, tá? Tem o aumento da ingesta também de gordura saturada, tá? Eu sempre indico a pessoa para que ela tome óleo de coco, que ela ingira óleo de coco, que ela coloque óleo de coco na alimentação, tudo para que ela ingira, para que ela tenha essa ingestão de gordura saturada, porque a gordura saturada, ela tem um poder muito grande de diminuir aquela lipoproteína do tipo A, a lipoproteína A, que é a LPA, que é aquela pequenininha lá que pega na inflamação, igual a niacina diminui. Só que a gente tem um problema muito grande com a gordura saturada e a gordura trans, né? A gente tem uma como é que fala? Uma ingestão muito alta de gordura trans. E a gordura trans, ela nada mais é do que uma gordura saturada, só que transformada, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse processo. A gordura, se você colocar a gordura numa gordura normal, né? A gordura saturada numa prateleira, ela vai oxidar. E aí você não consegue consumir. O máximo que ela dura são 10 dias. Então, para esse processo, para você conseguir, por exemplo, a gordura hidrogenada, para você conseguir usar, por exemplo, óleo de soja ou óleo de canola, né? Eles hidrogenizam isso. Então, eles pegam essa molécula, essa gordura saturada, e fazem uma aplicação ali como uma espécie de seringa, né? Eles aplicam átomos de hidrogênio e aí essa gordura vira uma gordura trans. Por isso que tem lá gordura hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, gordura... Tudo que tiver isso, gente, é gordura trans. É ruim demais para o organismo, tá? Mas é muito ruim mesmo. Então, aumente o consumo de gordura saturada, justamente para você diminuir essa LPA, tá? E não só na pessoa que já vem de um tratamento de estatinas, né? Quando a gente pega um paciente, uma das primeiras coisas que eu faço é justamente fazer o exame de colesterol para saber como é que tá, porque é silencioso demais, né? A gente nunca sabe. Vai ter aquela pessoa que vai continuar tendo os infartos agudos e vindo a óbito? Vai. Mas a gente consegue evitar muito se a gente fizer essas alterações. Então, além da ingestão de gordura saturada, a gente precisa colocar, né, a niacina, coenzima Q10, a B5, se puder associar a B5 com a B3 também é ótimo, tá? E os antioxidantes, principalmente a cúrcuma, né, para ela ajudar aí nessa melhora da inflamação, tá? Gente, acho que eu falei tudo com vocês. Falei rápido para acabar rápido. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu vou colocar para vocês os estudos, tá? Para não ficar
para não ficar muito... Relatando isso para você aqui, vai ficar muito... Como é que fala? Muito grande, tá? Eu vi uma vez um médico falando em relação a isso, né? Em relação... Porque a gente fica pensando assim, por que que é que os médicos aceitam esse tipo de coisa, né? Por que que é que aceitam que aconteça isso? Por que que eles aceitam o dinheiro das indústrias e tal? A gente sabe que tem dinheiro e muita gente não tá nem aí, né? Mas teve um médico que ele falou que é muito difícil você levar um homem a entender uma coisa quando o salário dele depende de que ele não entenda aquela coisa. Então, assim, é muito complicado você falar com um médico, falar né, falar que não tá certo isso, sendo que ele depende daquilo para ganhar o seu dinheiro, né? Forma da niacina, hexanicotinato, é uma palavra só, hexanicotinato, né, de inositol, tá? Hexanicotinato de inositol. Pessoal, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Podem abrir o áudio se vocês quiserem, tá? Pode abrir o áudio para perguntar, fica mais fácil. Tassiane chegou atrasada, Tassiane. Demorou a chegar. A Tassiane Eu falou que o tenho uma. paciente dela ficou muito melhor depois de tirar a civastatina, viu? Oi, Thalita, pode falar. Oi. Eu tenho uma pergunta. É no sentido assim, isso precisa ser por no mínimo quanto tempo? É, O que eu que você tenho uma visão assim, natural. Essa suplementação, né? tá? É para o resto da vida, basicamente. Mas assim, dá para a gente fazer alternando, né? Eu... A suplementação, muita gente tem medo de suplementar direto, né? Não tem problema algum. Uhum. Muita gente me pergunta se precisa parar de tomar, né? Se precisa, né, fazer alguma coisa assim. Não precisa, tá? Não precisa ter medo nenhum de suplementar. Só que a gente Uhum. suplementa de início com uma dosagem alta, por isso que a gente faz a suplementação otimizada, né? Igual quando a gente pega um paciente que está intoxicado, que está inflamado, coisa do tipo. Então, a gente pega uma dosagem bem alta e quando a gente consegue estabilizar esse paciente, então a gente diminui as dosagens, vai diminuindo as dosagens até chegar no nível de manutenção. Então, por exemplo, a coenzima Q10, o mínimo que eu coloco nesse processo, quando eu pego um paciente que já está em uso de estatina, é 300 miligramas. É um absurdo, fica muito caro. Só que aí, depois disso, Uhum. quando chega assim no terceiro, quarto mês mais ou menos, ela já está tomando a coenzima Q10 a 50 miligramas, a 40 miligramas, entendeu? Ela toma dose de Isso, manutenção ali. E uhum. assim, Isso dia, né? Você está falando. é dia. E Uhum. assim, não é uma coisa que é exclusiva de pessoas doentes. A gente tinha que estar tomando isso. Entendeu? A gente tinha que É, estar tomando sim. já. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente tem que falar com o nosso paciente o seguinte: olha, mesmo se você não tivesse, para você evitar doenças, aí você dá um exemplo de você. Fala, eu, por exemplo, não tenho nada e eu tomo, entendeu? Eu sempre dei o meu exemplo. Eu sempre dei o meu exemplo. Falo, ó, eu não tenho nada e eu tomo assim mesmo. Porque para o paciente sentir aquela firmeza de que não tem por que preocupar, né? E é uma manutenção, ele fazendo aquilo direitinho não vai ter problema nenhum depois, né? Ele não vai ter efeito colateral, porque olha a diferença, né? Tipo assim, já que é para reduzir colesterol, quer reduzir colesterol? Beleza, então vamos fazer algo que não tem efeito colateral. Vamos, já que se você não conseguir Uhum. convencer o seu paciente que não precisa reduzir colesterol, pelo menos ajude ele. Pelo menos indique uma coenzima Q10. Ah, Luciana, o paciente não quer tirar essa statina de jeito nenhum. Beleza. Então, aconselhe ele a conversar com o médico para reduzir a dosagem. Aconselhe ele a tomar a coenzima Q10. Passa essa dosagem mais alta, Uhum. porque você viu aquele estudo que eu falei, né? Só da pessoa tomar a coenzima Q10 já deu uma diminuída. Entendeu? Então, assim, essas É, dosagens não tem problema a gente. Dosagem não, essas suplementações não tem problema a gente suplementar pro resto da vida, não, tá? Só que aí é o seguinte, outra coisa também. Uma coisa que eu falo aqui também, né? Que a gente pode fazer. A gente faz a suplementação com o paciente. Quando chegou na dose de manutenção, normalmente, gente, da dosagem máxima até a dosagem de manutenção, são 6 meses. Tá? Eu falo 6 meses, mas normalmente meus pacientes melhoram com 2 meses, tal, e a gente fica aí com dose de manutenção mais uns 2 meses. E aí, quando chegou nessa dose de manutenção, vocês podem ir revezando. Aqui em casa, por exemplo,
Hoje, a gente não toma tudo todos os meses, né? Eu tenho 2 filhas, então nós somos 4 pessoas aqui em casa. Eu fui comprar polivitamínico para nós 4, deu quase R$ 400. Entendeu? Tipo assim, é muita coisa. Então, se eu fosse colocar todas as coisas, ia ficar muito caro. Então, o que a gente faz? No mês, a gente suplementa polivitamínico. No outro, a gente entra mais com antioxidante, só antioxidante. Aí no outro, a gente volta com polivitamínico. No outro, não, vai revezando. Porque aí a gente sempre vai ter aqueles nutrientes no organismo, né? E sempre a gente vai conseguir manter. Se você põe a suplementação à pessoa, é muito raro. Inclusive, eu conto para vocês direto de um paciente que eu indiquei, assim, que deu R$ 600 para mim, ela comprou de uma vez, coisa que quase ninguém faz. E esses dias aconteceu de novo, inclusive com uma criança, né? A mãe virou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, o que você passar, eu vou dar para meu filho, porque eu não aguento mais ele doente. O que eu passei para ela deu R$ 500, ela falou que comprou 200, com R$ 500 de suplemento para o menino dela. Por quê? Só quem é mãe sabe que, né, quando o filho fica doente, é terrível. Você faz de tudo para o menino não ficar doente mais. Então, ela cansou. Ela cansou, falou, não aguento mais isso, entendeu? E Então, outra coisa, muitas vezes... Oi, desculpa. Muitas vezes você vai colocar no papel o que você gasta quando a pessoa está doente, médico direto, emergência direto, aquele paliativo direto, dá mais caro do que o tratamento, né? Quando a gente vê o menino resfriando, a gente sempre tem que ter no mínimo um vaporizador. Aí é o vaporizador com os medicamentos, com antibiótico, com não sei o quê, e o menino piora, dor de estômago, aí vem... É muita coisa. A gente não vê porque a gente vai comprando de picado, né? Essa semana a gente compra uma amoxicilina de R$ 50, na outra a gente compra não sei o que é R$ 50. A gente vai picando. Então, a gente não vê que a gente gasta isso tudo. Então, a suplementação, a gente precisa conversar isso com o paciente. Falar, ó, vai ficar R$ 500 agora, mas é para a gente pegar a doença, captar a doença e você, por exemplo, eu falo muito isso com pacientes que têm fibromialgia. O paciente que tem fibromialgia, ele já chega desesperado, porque nunca que ele chega em você assim que ele descobre o diagnóstico, assim que ele tem o diagnóstico, né? Ele sempre vai em outros médicos, ele sempre vai no melhor médico da cidade, e aí o melhor médico passa o melhor medicamento e a pessoa não evolui. Então, a pessoa que ela chega com fibromialgia, ela já está intoxicada pela fibromialgia, já tem excesso de radical livre, ainda tem o excesso do medicamento que ela tomou, de todos os medicamentos que ela tomou. Então, ela já chega em você desesperada. Quando você vira para ela e fala assim, olha, essa experimentação aqui provavelmente vai dar uns R$ 600, mas você não vai sentir dor mais daqui 2 meses. A pessoa, ela não pensa 2 vezes. Ela não pensa 2 vezes, porque é um tipo de coisa... Eu tenho uma paciente, gente, que ela, quando a primeira vez que ela consultou comigo, ela falou que ela tinha vontade de morrer. Ela falou que tinha vontade de morrer. E esses dias eu ouvi de uma outra pessoa que tem fibromialgia, que é inclusive da família do meu marido, ela falou que tem hora que dá vontade de fazer uma loucura. Aí você já sabe o que é, né? Tipo assim, tem hora que dá vontade de fazer uma loucura, porque imagina a quantidade de dor que a pessoa sente. Então, assim, você virar para a pessoa e falar assim, olha, é isso, mas vai te melhorar com 2, 3 meses, a pessoa, ela dá uma calculada, entendeu? No caso do colesterol, como a pessoa não tem nada, a pessoa não sente nada, né? Ela não tem ali uma dor, um incômodo, ela provavelmente ela não vai preocupar em fazer isso de uma vez, entendeu? Então você precisa convencer ela de alguma forma. Você precisa falar com ela, não para diminuir o colesterol, mas pelo menos para parar o medicamento, entende? Porque aí você pode lembrar de todos os efeitos da simvastatina. Uma hora você vai falar que ela fala assim, nossa, eu tenho isso. A perda de memória, então, a perda de memória e dores musculares é campeão, assim, é campeão. Dor muscular é a conta. A pessoa chega falando que está com dor muscular, eu pergunto se toma estatina, toma estatina. Então, é mais complicado a gente convencer, mas ao mesmo tempo você pode pegar por esses pontozinhos, entendeu? E convencendo a pessoa a pelo menos manter o suplemento de manutenção, entendeu? Entendi, nossa, obrigada. Adorei Nada. tua aula. Ale, você pergunta da vitamina D, né? O melhor horário para tomar é junto com alimentação que tem gordura. Então, normalmente, ou aqui em casa a gente suplementa no café da manhã, porque o nosso café da manhã é ovo. Entendeu? É ovo cozido com óleo de coco e tal. Aí eu coloco a vitamina D para as meninas, que é mais fácil, eu não esqueço o resto do dia. Mas, por exemplo, no almoço, no jantar. Não tem horário, a não ser que você suplemente, né, com gordura, entendeu? Quanto mais gordura tiver na alimentação, melhor. Agora, se você mandar para manipular a vitamina D em cápsulazinhas oleosas, por exemplo, você pode mandar manipular
a vitamina D com azeite de oliva, por exemplo. Aí você pode tomar em qualquer horário. Como já tem um azeite, ele vai ajudar. Entendeu? Pode jogar em qualquer horário. Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês estão tão caladinhos. Todo mundo calado, todo mundo dormiu. Todo mundo deu uma cochilada. Demais. Demais. Pode tomar muito a coenzima Q10 para aumentar a energia. Só que aí você pode, por exemplo, associar com algumas coisas. Né? A derribose, por exemplo, derribose com TCM, ajuda você a aumentar a energia e foco e concentração. Então, você consegue ter essas três coisas num lugar só, entendeu? Eu sempre faço coisas misturadas. Eu nunca faço uma coisa só. Por exemplo, ômega 3. Beleza, ômega 3 não tem jeito porque é muito numa cápsula só. Mas eu sempre tomo ômega 3, por exemplo, com cafeína, entendeu? Com alguma coisa, com L-carnitina. Esses suplementos, sempre que aumentam a energia, você tem que lembrar a nível mitocondrial. O que aumenta a produção de ATP? Derribose, coenzima Q10, magnésio, selênio, zinco, tudo isso aumenta a energia. Então, coloca isso num combozinho para você sempre ter essas substâncias aí. Coenzima Q10, TCM, T de Thalita, TCM e derribose. Tá? Tem um complexo, não sei se vocês já viram falar do protocolo Sinatra, né? Eu sempre falo muito aqui do protocolo Coimbra, que é da vitamina D. Tem o protocolo Sinatra, que ele é utilizado para pessoas que têm insuficiência cardíaca. Ele tira pessoas da fila de transplante, para vocês terem ideia. Ele consegue reverter essa insuficiência cardíaca. Por quê? Ele coloca o magnésio, e ele coloca 3 tipos de magnésio: treonato, orotato e glicina, eu acho. Glicina, orotato e treonato. E ele coloca derribose, coloca L-carnitina e tem mais um que eu esqueci. Ele coloca 4 substâncias. A gente, aqui no Brasil, quando você vai comprar, você digita assim, Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico Stephen Sinatra, que é o protocolo Sinatra. E aí vem as dosagens lá certinhas. L-carnitina, magnésio, derribose e... Nossa senhora, esqueci. Tem mais um aí. São 4. E esses 4, eles ajudam na produção de ATP, na recuperação do coração, na energia, entendeu? A pessoa é outra pessoa. Tem um relato de um médico que ele foi usar isso com a avó dele. Não sei se vocês viram esses dias, eu postei no meu Instagram falando da evidência do nível A. Não sei se vocês viram isso. Eu postei lá falando que a evidência do nível A, ela impera até a hora que acontece com um familiar seu, né? Muitos médicos contam isso, que foram para a parte de suplementação quando aconteceu com o filho deles, por exemplo. Tem um médico que ele relatou para um dos médicos que eu tenho curso, né? Teve um médico que é amigo dele relatou. Falou, nossa, eu era médico, psiquiatra, e eu sempre receitei Ritalina. Eu sempre prescrevi Ritalina. Quando meu filho veio com TDAH, eu caí. Eu falei, caramba, né? Vou passar esse remédio absurdo para o meu filho. E aí ele começou a estudar e viu que não precisava da Ritalina. Que o TDAH não é tudo isso que falam que é, sabe? Tipo, a hiperatividade não é tanto assim. Inclusive, eu estou fazendo aula, depois eu vou fazer aula para vocês, tá? Eu tô estudando o TDAH para eu conseguir, né? Para eu conseguir falar sobre ele. Então, quando ele chegou nesse ponto, falou, caramba, não é isso, e eu fiz errado a vida inteira com o filho dos outros, né? Que ele foi entender a real da evidência do nível A. E acontece várias vezes. Teve um médico que ele fez com a avó dele. A avó dele descobriu insuficiência cardíaca, só que a avó dele tinha 80 anos. E aí, não sei se você sabe, mas a pessoa de 80 anos, ela não entra na fila de transplante de coração, né? Porque ela já tem 80 anos, então eles meio que colocam que não vale a pena ela fazer uma cirurgia de coração, porque não aguenta e porque não vai viver muito, né? Então, eles não colocam na fila de transplante uma pessoa de 80 anos. E a avó dele estava só decaindo, só acabando, e o médico deu 3 meses de vida para ela.
E ela era muito ativa, ela era muito alegre e tal, e ela ficou muito, né, acabada. Esse médico pegou e começou a procurar alternativas e achou o protocolo Sinatra. Ele falou que, ele contando, né, ele falando assim, e agora já tem 4 anos que a minha avó toma o protocolo Sinatra, ou seja, era para ter morrido em 3 meses e ela já prolongou a vida em mais 4 anos, entende? Então, tipo assim, é o tipo de coisa que salva mesmo, tá? Só que a gente precisa acreditar e fazer direito, né? Não adianta nada fazer pelos poucos. A gente acha esse protocolo na internet? Acha. Coloca Quarteto Fantástico, porque aqui no Brasil tem que ter um negócio assim, né? Tem que ter. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês aqui, ó. Se não me engano, eu acho na Eficácia, quer ver? Mas aí já é o produto, né? Você está falando. Eu É, achei que tivesse assim um documento. não, tem vídeo no YouTube, tem um vídeo com o Fernando Betete. O Fernando Betete, inclusive, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o protocolo Sinatra. O filho do Fernando Betete, a filha do Fernando Betete, foi salva pelo protocolo Sinatra. Coloca no YouTube lá, Fernando Betete, Sinatra, protocolo Sinatra, uma coisa assim você vai achar. É ele conversando com o Stephen Sinatra numa mesa. Os dois conversando numa mesa. Aí ele fala, aí o médico fala, o próprio Stephen Sinatra fala sobre o protocolo, por que ele usa aquelas coisas, né? E, e aí o Fernando Betete, que é um repórter de saúde, entrevistando ele. O Fernando Betete é brasileiro, inclusive. Agora, o protocolo em si, quer ver? Deixa eu ver onde é que eu vou achar. Acho que só digitar protocolo Sinatra a gente acha, tá? O pessoal coloca solução de Sinatra. Cardiologia metabólica. Eu digitei aqui, aparece Dr. Laí Ribeiro. Tá aqui a entrevista. Deixa eu ver se esse daqui é. Se fala Quarteto Fantástico, Quarteto Mágico. Esse tem a dosagem aqui, ó. Deixa eu mandar para vocês a dosagem. Essas são as dosagens, ó. Magnésio malato, esse do Brasil, né? Apareceu uma mensagem para mim que você está me ouvindo? Eu tô. Tá? Apareceu uma mensagem falando que o microfone tinha desligado. Aqui, ó, tem a derribose de 400, tem a L-carnitina de 300, tem a coenzima Q10, tá vendo? Eu falo de coenzima Q10, eu esqueci a coenzima Q10. É a coenzima Q10 de 100 e o magnésio malato. Eu gosto de associar, tá? O Stephen Sinatra, ele fala de 3 tipos de magnésio. Se não me engano, um dos que ele fala não tem no Brasil. Então, o pessoal aqui, normalmente os médicos, eles indicam que você substitua. Então, fica orotato, treonato e glicina, se não me engano. Tá? E coincidentemente eu estava falando do magnésio hoje. O quê? Justamente, eu estava falando, né? Vou começar com magnésio para mim mesma. E aí, falando desses tipos, aqui muito se fala do treonato, né? Que é um dos mais caros, inclusive, mas os médicos mais naturalistas, eles misturam realmente. Eles fazem essa... eu aprendi misturando também. Só que, como eu vi que ficava muito caro, né? Eu comecei a dividir. Então, assim, é só a gente pensar o seguinte: no mínimo 600 miligramas de magnésio por dia, no mínimo. Só que aí você divide. Você pode colocar, por exemplo, você pode mandar fazer o magnésio glicina de 200, o magnésio de malato de 200 e o quelato de 200. O glicina, ele tem uma melhor absorção do que o de malato. O de malato tem uma melhor absorção do que o quelato. O quelato já tem uma absorção boa, mas o de malato é melhor e o glicina é melhor que o de malato. O de malato, eu gosto, por exemplo, de tomar de manhã, porque o ácido málico, né, que é o que está junto com o magnésio, ele aumenta a resistência, ele aumenta ânimo, ele aumenta a disposição. Então, se você toma ele de dia, ele te ajuda nisso, te ajuda com foco. Agora, se você for pegar, por exemplo, quando eu vou fazer suplementação para pessoa que quer passar em concurso, quando ela quer passar em concurso ou vestibular, né, cursinho, essas coisas assim, eu sempre coloco magnésio e treonato, porque o treonato, ele leva o magnésio para o cérebro. Então, você tem um aporte maior de magnésio no cérebro. Então, você aumenta a cognição, né? Então, para idoso, por exemplo, é muito bom. Para idoso é muito bom. O Inclusive, orotato eu também gosto, mas ele é mais para osso.
Orotato é Esse mais aí para... eu nem conheço muito. Agora, esse treonato, inclusive, é moda nos concurseiros fora do país. Já vai começar aqui também. Pois é. Eu, Mas eu é. indico isso, já tem pelo menos 3 anos que eu indico para estudante, né? O magnésio treonato. E eu gosto muito, eu acho que melhora muito percepção, melhora muito foco, né? Meu negócio é cafeína mesmo, não tem jeito. Mas eu gosto muito, depois que comecei a suplementar o magnésio, eu percebi que eu procrastino menos. Não sei se é porque eu foquei e falei, não vou procrastinar, ou se me ajuda mesmo a focar, entendeu? Não sei se eu ainda não consegui eu não consegui ainda, como é que fala? Descobrir, né? Se foi o magnésio que melhorou, e como eu ando estudando muito, lendo muito, eu não vou tirar o magnésio agora para testar. Então, vai ficar assim. Então, eu percebi que eu parei muito de procrastinar tomando magnésio, entendeu? Ajuda bastante. Então, pessoal, deixa eu ver. Tem mais dúvidas? Não, né? Responde todo mundo. Ah, tá. Agora que eu vi ler. Protocolo Sinal. O protocolo Sinatra não como é que fala? Ele é mais focado para coração, entendeu? Ele é mais focado para coração do que para atenção em si, né? Eu prefiro usar esses outros suplementos, igual magnésio treonato, por exemplo, zinco e selênio. Eu prefiro usar suplementações, mas o que acontece? Eu comecei a estudar um pouco que eu estudei o TDAH aqui, eu vou trazer para vocês direitinho, mas o TDAH nada mais é do que muita energia. É muita energia. Ah, mas a criança não foca. É muita energia. Entende? Então, o que você tem que fazer? Gastar essa energia. Por exemplo, eu fui diagnosticada com hiperatividade adulta. Porque na hora que eu fui chegar lá, que eu fui falar meus sintomas, a pessoa falou, não, você tem TDAH. Eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Né? Porque eu preciso continuar estudando. Só que eu sempre estudei. Então, assim, não é dificuldade de aprendizado, é dificuldade de concentração. Para eu sentar, gente, nesse computador e estudar é uma tristeza. É uma tristeza. Só que o que eu tive que fazer? Já que eu sou adulta, né? Eu tive que fazer um cronograma, uma rotina. Eu coloquei para mim que eu tenho que fazer. E eu percebi que eu acordava às 9 da manhã, dormia às 5 da manhã, acordava às 9 da manhã, dormia às 5 da manhã. Por quê? Da meia-noite, meu cérebro está pulsando de ideia. Minha cabeça, ela pulsa de coisa. Eu preciso levantar da cama, correr e anotar o que eu fico pensando. Então, eu não consigo dormir cedo. E por que eu não consigo dormir cedo? Porque eu não gasto energia. O dia que eu faço esteira, o dia que eu faço exercício, eu durmo 1 hora da manhã, assim, caindo de sono. Então, nada mais é do que energia. Entendeu? O TDAH é uma pessoa que ela tem mais energia. Só isso. Entende? Por que antigamente não existia isso? Não é porque não existia diagnóstico, é porque os meninos brigavam na rua. Entendeu? As crianças brincavam na rua. Hoje não tem como a gente colocar menino na rua, porque ou o carro pega ou, sei lá, uma pessoa pega. Então não tem como você colocar menino na rua hoje. Então o menino fica dentro de casa o tempo todo, ele não gasta energia, ele não põe o pé no chão, ele não põe o pé na areia, ele não põe o pé na grama. Então ele não gasta energia. Então o TDAH nada mais é do que energia acumulada. Pega um menino seu que tem TDAH, por exemplo, e gasta energia dele pra você ver. Põe na aula de judô, na aula de não sei o quê, com bicicleta, com não sei o quê. Se ele não vai dormir cedinho, se ele não vai concentrar nas coisas certinho. Concentra, entendeu? A concentração ainda é uma falta de nutrientes. Mas nada, se você junta a falta de nutrientes com excesso de energia, aí não tem foco mesmo, entendeu? Então, eu acho que é muito mais viável a gente colocar os suplementos para foco e gastar energia. Entendeu? Não falo ainda com propriedade, porque eu tenho pouquíssimos pacientes com TDAH, inclusive eu sou uma paciente, mas eu não né, ainda não tenho total fala, conhecimento nisso, né? E aí eu estou dando uma estudada melhor para trazer para vocês aí, pelo menos, informações de que o pessoal está estudando, tá? Ciara. Protocolo assinado poderia ser útil para pacientes com hipersonia e cansaço crônico, pacientes que fazem exame para narcolepsia e não encontram, e mesmo assim são medicados com Venvanse, estágio de Pois é. Mesmo assim, é triste demais, gente. Eu indicaria que fizesse nutrição completa.
tá? Não só protocolo Sinatra. O protocolo Sinatra, ele é para energia no coração, só que se você faz uma nutrição completa, a pessoa vai ter energia em todos os lugares. Então, assim, eu recomendo que faça a suplementação otimizada, calculada mesmo para a pessoa. Pega polivitamínico, manda a pessoa tomar 5, 6 por dia, de acordo com o que você achar. Eu sempre mando, gente, o meu paciente tomar muitos por dia de uma vez, porque a gente sabe que o início é o que a pessoa está mais animada para fazer. Então, depois eu vou diminuindo isso. O polivitamínico, ele já dá essa ajudadinha, sabe? Já dá essa ajuda, essa forçazinha aí na questão de nutrição. E aí, você precisa entrar com os suplementos, com antioxidante principalmente, porque normalmente pessoa com cansaço crônico é inflamação. Não tem jeito, é inflamação e estresse oxidativo. É igual eu falo com vocês, a gente estudando estresse oxidativo e inflamação, você resolve 99% das doenças. Porque nem que não seja só isso. Por exemplo, TDAH não é inflamação, mas é excesso de estresse oxidativo, é excesso de energia, é excesso de toxina. Pronto, diminui a toxina, você vai ver como é que vai ficar melhor. Entende? Então, a base de tudo é estresse oxidativo e inflamação. Então, suplemente com antioxidante fortes, com cúrcuma alta, cúrcuma com piperina para aumentar a absorção de cúrcuma, coloca como é que fala? Os polivitamínicos para ter essa nutrição. Eu acho que vai ser melhor, porque do que você tentar. Depois disso, tenta tirar os medicamentos, tá? Porque como já toma, né? Vai ser meio difícil tirar. Mas tenta suplementar primeiro para você ver e tente pegar essas pessoas de cansaço crônico e desinflamar elas. Tenta fazer uma detoxificação, tenta fazer, né, um pool de antioxidantes assim muito muito forte para dar uma sustância nela. Faz um probiótico, tá? Para fazer remodulação intestinal. Tudo isso eu acho que vai ser melhor ainda do que se fizer como é que fala? Só o protocolo Sinatra, tá? Eu também descobri assim, viu, Suelen? Eu descobri meu TDAH. Na verdade, eu não descobri dessa forma. Eu descobri pelo fato de eu ser multifocada. Eu começo inúmeros projetos e não acabo. Eu começo inúmeras coisas extremamente empolgada. Tipo assim, você virar para mim agora e falar assim, vamos criar uma sorveteria. Eu fico a semana inteira estudando a sorveteria. Se a sorveteria não for aberta, na semana que vem eu desisto, entendeu? Eu sou muito focada. Eu foco em várias coisas ao mesmo tempo e não faço nada, não finalizo nada. Pra você ter ideia, eu fiquei um ano preparando a fraternidade farmacêutica. Eu fiquei um ano preparando. Eu gravava uma aula por semana para colocar na plataforma. Até que um dia eu falei assim, olha, se eu não vender isso aqui, eu não vou fazer. Entendeu? E aí, como era uma coisa, era um sonho, eu falei, não, eu preciso fazer. E aí eu vendi com 3 aulas lá dentro. Eu tinha 4 aulas lá dentro. Aí eu vendi e falei com as meninas, falei, ó, nós vamos ter aula toda semana. Beleza, beleza. Então tá, vamos ter aula toda semana. Então, eu só melhorei assim, sabe? E aí, o que eu melhorei? Eu não tomei nada, não tomei nenhum remédio, porque eu nunca aceitei tomar medicação, né? Eu resolvi com organização, com, né, planejamento, com a suplementação, só que eu entrei depois ainda com suplementação, entendeu? Para quem é adulto, gente, é mais fácil, né? É igual quando você pega um paciente de emagrecimento, é muito mais fácil. Você virar para ele e falar assim, olha, você precisa parar de comer doce, né? Não é virar para criança e falar que parar de comer doce. Só que normalmente a pessoa ela quer emagrecer, ela tem um paladar infantil, ela tem a mentalidade infantil do tipo, eu vou comer escondido aqui, ninguém vai ver, né? Então, a gente precisa fazer a pessoa pensar, lembrar que ela é adulta, né? Falar assim, você é adulta já, você não precisa comer escondido de ninguém, você não precisa fazer nada escondido de ninguém, né? Então, esse pensamento de, olha, você é adulta, você precisa assumir Nossa Senhora, quase não sai. Você precisa assumir suas responsabilidades. Então, se você não fizer isso, não vai andar as coisas, entendeu? Então, é assim que a gente consegue. Eu falo isso com os pacientes também. Tem hora que parece que a gente é grosso, mas é só acordando o nosso paciente mesmo. Gente, eu vou finalizar a aula então, porque está muito grande essa aula, quase 2 horas de aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu vou ver o que eu trago para vocês na semana que vem, para a gente conversar aqui também direitinho. Eu vou trazer casos clínicos, eu vou tentar colocar casos clínicos todos os dias, tá? Quem não for da fraternidade, esses casos clínicos eu vou falar no Instagram. Então, eu vou falar no Instagram, só que não vai ficar salvo no Instagram, vai ficar salvo só na fraternidade, tá? Eu vou ver se eu trago esses casos para vocês todos os dias, porque eu estou tendo muito resultado com meus pacientes e eu queria muito passar isso para vocês acreditarem também, né? Então, é isso. Até a nossa próxima aula ao vivo.
eu vou colocar para vocês direitinho. Eu vou abrir a fraternidade talvez no sábado que vem, tá? Não sei, não é certeza ainda, mas eu vou abrir. Talvez vai ser no sábado mesmo. Vai ser na sexta ou no sábado que vem, tá? Eu ainda vou ver direitinho, mas eu aviso vocês, tá? Gente, então, boa noite para vocês. Um beijo. Até semana que vem.